Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TechSec Podcast, mês de maio, Josu, na paz? Não tenho música pra maio. Eu vi uma do Tom Jobim, mas eu esqueci. Quem souber dessa música de maio do Tom Jobim, mas eu confesso que eu fui pedir ajuda da IA. Músicas de maio. São as águas de maio. Mentira. Olha o fake news aí, gente. Antes da gente continuar, gente, pausem o vídeo, curtam, compartilhem e já postem aqui as expectativas que vocês têm para esse episódio de hoje. Fechado? Antes então da gente iniciar, vamos aos nossos parceiros. Começando pela Hacker Rangers. A Hacker Rangers é a única plataforma 100% gamificada do mundo para a conscientização em cibersegurança corporativa. E você sabia que as inscrições para a próxima turma de curso de formação de Security Awareness Office Hacker Rangers estão abertas? Esse curso foi feito especialmente para você que quer aprender a implementar e gerenciar um programa de conscientização de cibersegurança na sua empresa. Acesse securityawarenessofficer.com e inscreva-se já. O prazo para entrar nessa turma já está acabando. E você que é ouvinte do TechSec Podcast tem um desconto. Basta usar o cupom TechSec25 que você vai ganhar um desconto ali de 25%. Eu não perderia essa chance, viu, pessoal? Está esperando o que para gamificar agora o seu programa de conscientização em cibersegurança? Vira o jogo contra o cybercrime com a Hacker Rangers. E vamos agradecer também a G2 Brindes personalizados. G2 Brindes, diversas categorias, vocês já sabem. Cardenetas, canetas, chaveiros ecológicos, kit mousepad, item para bebida, item para passeio, item para tecnologia. Tem uma diversidade gigante. Você CEO, você líder de empresa, você gerente, você coordenador, você empresário, quer consolidar sua marca, G2 Brindes. É isso. Eternizando memórias. Eu vou eternizar, nossa. Enfim, desculpa, Pete. Galera, vamos lá então para nossa... Hoje é dose dupla, né, gente? Dose dupla, que momento, cara. Hoje é especial demais, essa mesa aqui tá... A gente tá protegido, a gente tá literalmente protegido. Literalmente. Então vamos para nossa primeira convidada. Nossa convidada é advogada. Tadam! Com 14 anos de carreira e atualmente atua na área de privacidade e proteção de dados pessoais. Aqui tá um destaque, galera. Ela é apaixonada e curiosa por inteligência artificial. Quem sabe a gente fala também sobre inteligência artificial hoje. É o assunto do momento. É certificada pela Exim e pelo Data Privacy Brasil. Brasil. Mãe de pet, mãe do Tobias e a melhor tia de 3 sobrinhos. Senhoras e senhores, Mariana, que eu aprendi a pronúncia agora, Seridono. Mari, sejam muito bem-vindas. Obrigada, gente. Boa noite, muito legal estar aqui com vocês. Agradeço aí o convite, a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, de experiência, de conhecimento. Maravilha. Muito massa ter você aqui, Mari. Seja bem-vindo. Obrigada. Bem-vinda. E vamos ao nosso convidado, que está do lado... Eu estava aprendendo aqui que a mesa tem os lados certos e tem o coração e tal. Vocês vão aprender isso hoje. Ele é advogado também, especializado em direito empresarial, direito digital, privacidade e proteção de dados pessoais, com mais de 7 anos de experiência em segmentos de tecnologia, internet, hospedagem, enfim. Com CIPM, como que assim que pronuncia? CIPM. CIPM. Eu vou falar Brasil também. CIPM. E CDPO, no Brasil, possui certificações internacionais e nacionais, mais reconhecidas na área de gestão de compliance e dados pessoais. Tem como objetivo ajudar pessoas e clientes que se adequam à LGPD e aproveitando oportunidades para a transformação digital. Atualmente ele é professor convidado de curso de pós-graduação em Direito Digital, Proteção de Dados e Inteligência Artificial também, onde ministra disciplinas sobre regulamentação de redes e marco civil na internet. A quarta revolução industrial e proteção aplicada. Entre outros super atributos, procurem depois no LinkedIn para você ver o tamanho do homem. Com vocês, Rafael Marques. Seja muito bem-vindo, meu velho. Obrigado, Josu. Obrigado, Mari. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Acredito que a gente vai ter um papo bem fluido, tranquilo. A gente vai conseguir falar um pouco mais sobre privacidade, segurança, tecnologia. Entender um pouco mais também, de fato, como é essa conexão entre todas essas áreas e a necessidade de se manter em segurança, né? Porque no fim do dia o que a gente vai falar é sobre segurança das informações e dados. Muito bom. Maravilha. Mari, Rafael,
Rafael Mari. A gente quase não se Rafa. conhece. É uma grande dupla. Gente, antes da gente entrar na nossa pauta, a gente tem um presente pra vocês. Então, Gustavo, vai dar ali pro Rafael. Mari, presente do TechSec. Ô, Muito Gu, obrigada. muito obrigado. Espero que vocês Pode gostem. abrir agora? Podem Tem que abrir. guardar. Ô, maneiro, adoro chaveirinho. Esse daí é o sticker da Hacker Os Rangers. stickers aí da Hacker Rangers. Adoro, gente. Façam lá as inscrições já adorei e garantam os caneca. descontos. Exato, boa. TechSec 25. Vou abrir essa caneca, que eu amo caneca. Nossa, vocês têm duas canecas hoje. Uma é exclusiva da Hacker Rangers e a mais querida, que é a exclusiva do TechSec Podcast, com adesivos do TechSec. Essa Era daí essa não é mesmo maneira. que eu queria ganhar. Não é a nativa, mas é a mais querida. Muito legal. Muito legal. E aí, do TechSec. Show, maneira. Boa. Obrigada, gente. Se você quer uma caneca dessa, em breve nas maiores lojas. Brincadeira. Gente, antes de entrarmos na nossa pauta, nós temos o nosso momento Fun Fact. Certo? Então eu vou começar pelas damas. Pode ser? Por Vamos, favor. gente. Pra gente puxar aqui o nosso momento Fun Fact. Quer puxar o do Rafael? Ah, você puxa. Já é uma exclusividade. Cadê? Tinha a musiquinha também que ele fazia, não tem? Então vamos lá. Você acompanha o TechSec. Momento Fun Fact com Mari Seridoni. Tan, tarararam, tan, tan. Bom, vamos lá. Vocês trouxeram essa proposta e eu pensei um pouco, já pensando nessa questão de trajetória profissional, né, privacidade e proteção de dados, e aí me veio um fato curioso assim do passado que me fez pensar em muitas coisas, né? Logo que eu me formei na faculdade, isso foi em 2010, eu fui convidada, né, na mesma universidade que eu me formei, para participar de um curso de mestrado, né? E o tema do mestrado era justamente sociedade da informação, que era um tema que na época eu não fazia ideia, né, do que se tratava. Eu acabei até aceitando o desafio, iniciei esse mestrado, mas no meio do caminho eu vi que não era o momento, ainda estava muito nova, não tinha muita experiência de atuação profissional e acabei mudando de ideia e deixei o curso, né? Mas hoje, pensando nisso, né, hoje trabalhando com privacidade, proteção de dados e cibersegurança, eu pensei, nossa, lá atrás, né, sei lá, quase 12 anos atrás, eu ia ter esse primeiro contato, né, com esse tema. E, assim, a minha vida profissional, a minha trajetória deu uma baita de uma volta e hoje eu estou nessa área, né? Então, achei esse um fato legal aqui para trazer para vocês, né? O mestrado existe lá até hoje, não sei como se é bom, se não é, porque eu não concluí. Fiz uma semana, mas foi uma experiência e eu achei legal contar isso. Boa. Muito bom. Que legal, né? O mundo dá muitas voltas, né? A gente Já era ali Muitas. talvez uma dica, né? Exatamente, é o que eu penso, né? Já estava ali traçando um caminho. tava escrito nas estrelas. Então vamos lá pro momento Fun Fact do Rafa. Momento Fun Fact com Rafa Marques. Tan, tarararam, tan, tan. Boa. Eu, da mesma maneira que a Mari, também tive algumas outras atividades antes de entrar em tecnologia. Eu começo a trabalhar na área de tecnologia efetivamente em 2017, 2018, quando vou trabalhar na Local Web. Não sei se podia falar, mas enfim. Mas eu fazia família. Era uma parada assim totalmente diferente, direito de família. E uma oportunidade, eu atendia defensoria pública, que são as pessoas que às vezes não têm tanta grana assim Ah, sim. para poder acessar a justiça. E uma senhorinha que já tinha muitos anos que fazia um inventário, né? Não sei se vocês sabem, mas inventário é quando a pessoa morre, precisa reunir os patrimônios e, enfim, transferir. Ela tinha só uma casa, não tinha mais nada e não conseguia fazer a transferência, já tinha mais de anos. E justamente porque ela precisava de uma certidão, à época que estava em um outro estado. Ela não tinha condições de viajar até aquele estado, porque ela era muito idosa, não tinha parentes naquela cidade mais, mas ela tinha lá um documento que ela precisava retirar lá. E naquela época já se tinha ali alguns cartórios online. Só que eu não podia oferecer a ela, porque eu estava dentro de um órgão público, né? Então eu precisava instruí-la como fazer, mas não podia fazer por ela. Então foi isso que eu fiz, pesquisei direitinho, dei o passo a passo, voltando um pouco. Ela me disse que... Eu perguntei a ela numa das visitas que ela esteve lá, falei, olha, você não tem um parente, um amigo que possa te instruir, fazer isso por você,
enfim, pesquisar na internet, né, e fazer. Falou, poxa, eu tenho a minha filha, ela até trabalha no hospital, mas ela trabalha à noite, e durante o dia, de manhã ela vai pra escola e depois ela dorme o dia todo, eu não consigo ter essa interação. Falei, então faz o seguinte, eu vou te fazer o passo a passo, anotado direitinho para a senhora, e daí a senhora peça para que ela faça. Ela consegue fazer isso pelo celular. E assim ela fez. E aí, resumindo aqui, né, a ópera, ela conseguiu, as certidões chegaram na casa dela, né? Hoje já tem o Seneg, enfim, outros sites que, enfim, institucionais, inclusive, que entregam isso para as pessoas que precisam, mas naquela época não tinha. E aí ela recebeu a certidão, a gente conseguiu fechar o inventário e ela conseguiu, enfim, ter a casinha no nome dela ali, bonitinho. Caraca. E aí, quando ela fechou aquele processo, ela me trouxe um bolinho enroladinho num pano de prato para me agradecer Nossa. sobre aquele episódio. Então, para mim, foi assim, pensando em carreira, né? Que a gente vai evoluindo, já vivi outras coisas muito maneiras, assim, questão contratual, mas acho que esse foi um que me pega muito e eu achei que eu gostaria de compartilhar com vocês, de que é o contexto de que a tecnologia, ela evolui e ela vem para nos ajudar. A gente precisa saber utilizá-la da melhor maneira. E aí eu acho que esse daqui pegou bem num contexto Que legal. Ô, Bonito. Rafa, você puxou muito sobre carreira, né? Vamos tentar dar um throwback aí, né? Voltar. Sim. Conta pra gente como tudo começou ali. Você sempre quis ser advogado, você sempre quis atuar. Você já sonhou em atuar com tecnologia? Conta um pouco dessa sua trajetória. Isso é bem legal. Eu sou assim, multitasks. Eu fui um garoto que, como vocês, eu quero acreditar, que nasci num ambiente de periferia e eu fui agarrando todas as oportunidades. Tem um lugar que faz inglês, pô, vou lá fazer depois da minha escola. Tem um lugar que a gente faz cursinho para fazer vestibular, vou lá fazer. E nessas eu fiz Senai quando garoto, aquele curso de aprendizagem de 2 anos, fiz uma provinha lá, passei, fiz Senai, área de usinagem, tudo. Trabalhei durante 8 anos na área de melhoria de processo, a gente chamava de ferramentaria, então desenvolvia peças para carros. E aí em 2010, eu acredito ali, entre 2008, né, a gente teve aquela crise nos Estados Unidos, começou as coisas a apertarem, o Brasil estava voando, mas nos Estados Unidos estava meio ruim, eu comecei a olhar e falei, cara, preciso pensar em um outro cenário, preciso estudar outras coisas, porque aqui as coisas vão apertar. E foi dito e feito. Em 2013 a gente teve o que aconteceu aqui, a gente percebeu que isso também chegou no Brasil, depois a Dilma sofre impeachment e eu passei a estudar direito. Eu me formo e venho trabalhar ali no começo, como eu mencionei, na área de família, e depois eu parto para a área de tecnologia. Trabalhava com contratos inicialmente, mas aí no final de 2018, porque em 2018, né, promulga-se a LGPD e também no começo ali o GDPR, então eu passo a estudar essa lei. Eu achei ali, eu falei, putz, é uma oportunidade para ser diferenciado. Era bem nova também. Exato. E era uma empresa de tecnologia, a gente cuidava de muitos dados, de muitas informações e necessariamente a gente precisava, né, trazer isso para o contexto. A Mari que faz contrato todos os dias, ela sabe, tipo, a maior discussão que se tem é responsabilidade sobre como as pessoas vão tratar informações, né? Tentar falar menos técnico possível para as pessoas que acompanham talvez consigam buscar também esse conhecimento em relação ao direito. Então, nesse momento eu observo e começo a estudar, consumir conteúdo, GDPR, LGPD, Marco Civil e tantas outras leis para tentar minimamente me qualificar para o mercado que eu já vislumbrava que chegaria. E aí foi fato. Quando chegou ali final de 18, começo de 19, as coisas aumentaram. Os processos de adequação, os processos de melhorias de processo, efetivamente, né, sendo redundante, mas os procedimentos, né, precisavam ser realocados. E aí eu já tinha alguns cursos, já comecei ali já a fazer alguns cursos sobre LGPD, sobre GDPR, comecei a fazer as certificações e olhando para essa característica de, tipo, como é que é esse profissional? Porque ele exige muito mais do que só o direito. Não que o direito não seja muita coisa, mas para além da lei, nós temos outras condições que são necessárias, né? Outros skills, eu não gosto de falar de skills, mas enfim, outras qualidades, né? Que são necessárias para a gente aplicar. Porque no fim do dia é sobre como a gente vai resolver. Até comentei com a Mari, tô lendo um livro hoje, que fala assim, eu não tenho que gostar do resultado, eu tenho que saber gostar do problema. Porque eu sabendo efetivamente como é que é o problema, eu vou saber a dor da pessoa, a necessidade da companhia e efetivamente eu vou entregar uma resolução mais fácil, palatável e acessível, né, para aquele ambiente. Então foi assim, aí eu fui evoluindo e aí quando surgiu uma oportunidade ali em 2020 de efetivamente começar a estudar, começou a chegar no Brasil cursos, porque até então era só traduzindo, né? Ali meu inglês não estava tão bom, então tinha que traduzir muita coisa, muito livro em inglês, porque a gente não tinha esse material consolidado no Brasil, né? O Doneda escreveu muita coisa, enfim, alguns escritores trouxeram muitas coisas, mas
não se tinha tanto. Então eu comecei a consumir esse tipo de conhecimento e então me oportunizei também a ir ao mercado buscar uma oportunidade em relação à privacidade. Foi aí que eu me lancei. Fiz ali algumas certificações e surgiu uma oportunidade efetivamente para trabalhar com privacidade. Aí eu já coordenava, olha que interessante, eu saí de um advogado ali pleno e já entrei como um advogado que ia coordenar uma galera para cuidar de projetos de privacidade. Essa expertise em privacidade. E olha só, tipo, era muito novo, poucas pessoas tinham. Então, ali eu evoluí, já comecei a fazendo alguns outros trabalhos, projetos de adequação de contratos, porque eu já tinha experiência em relação a contratos, fiz alguns cursos na FGV sobre contratos, a minha especialização na FGV também em direito empresarial. Então, você acaba puxando diversas frentes. Eu continuo estudando, hoje faço data science, mas eu acho que é isso. Acho que a gente precisa, no fim do dia, ser multitarefas. Não adianta a gente saber fazer muito bem uma coisa só e não inovar em relação a outros temas, porque daí você acaba perdendo espaço em relação à sua própria expertise. Mas acho que basicamente foi isso, sabe? Eu penso que foi uma evolução natural. Aí depois fui sócio em um escritório por um tempo, cuidei de diversas empresas, foi muito maneiro, assim, tipo, foi o momento que eu posso dizer que eu mais aprendi, assim, no contexto de tecnologia e de estudo mesmo, de aprender a estudar, porque, como eu disse, de onde a gente vem, a gente aprende, e aí, desculpa a expressão, mas a gente aprende a fazer, né? A gente entende que a gente precisa fazer algo, mas a gente nunca consolida aquele conhecimento em relação à sua essência. Porque Sempre tá sendo delegado, né? sabe? E aí, quando a gente sai desse contexto operacional, pô, você chega como sócio, pô, que maneiro. E, putz, tem aquele lance, né, de tipo de imposto, pô, eu cheguei aqui muito. É muito rápido, né? Você olha, você fala, caramba, pô, preto, quantas vezes. Hoje não é maneiro. Tô aqui num ambiente onde eu tenho um público, duas mulheres, aqui nos bastidores tem uma menina, tem uma outra menina aqui, tá, É a pessoal? produção, né? A nossa produção, por isso que eu falei. Boa. E temos aqui 3 negros, então a gente consegue alcançar uma diversidade, mas isso não é uma verdade no mercado. Ainda mais no mercado que a gente tá atuando. Perfeito. E aí, me chamava muita atenção, sabe? Tipo, enquanto sócio, entrava em reuniões, sempre com muito respeito. No escritório, as pessoas me tratavam super bem. Mas eu sempre tinha esse teste do pescoço, sabe? Eu sei que talvez a gente tá falando de SD, mas, tipo, de olhar pro lado e quantos iguais eu tenho aqui? E aí talvez eu era só o único sócio naquele ambiente, ou o único cara que tinha, sabe, expertise para tratar daquele tema. Então eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente se oportunizar, saber que a gente sempre precisa estudar, que a gente tem sempre algo a melhorar, mas que necessariamente a gente também tem uma trajetória. A gente não eu costumo dizer que ninguém é alguém sem ninguém. A gente chega aqui por conta de algumas pessoas que nos deram palco, mas necessariamente também tem o nosso conhecimento que nos dá essa oportunidade Bacana, né? de chegar aqui, e aí a gente está bom. conversando hoje. Muito bom. E eu quero voltar nesse tema mais pra frente. Boa. Mas, Mari, conta um pouco mais sobre sua trajetória. Como que foi acessar o direito? Não sei se já tinha alguém na família que estava nesse ambiente jurídico, mas o que te inspirou a acessar essa área? Bom, eu acho que é curioso porque, pensando até que o Josu falou, né? Estava escrito nas estrelas. As coisas simplesmente vão acontecendo, né? Quando eu estava ali terminando o colégio, naquela fase que você tem que escolher o que você vai estudar, o que você vai fazer, eu sempre tive interesse, na verdade, em ser jornalista, porque eu gosto muito de ler e de escrever, né? E aí, novinha, né? Acabei o colégio, tinha 17 anos, estava naquele momento de ter que escolher e não tenho nenhum advogado na família, ninguém da área. Sempre fui super estudiosa, tal. Minha mãe virou para mim e falou: por que você não vai fazer direito? Eu acho que é a sua cara, você vai gostar. E eu ali não sabia muito o que fazer, peguei e resolvi fazer direito. Comecei a faculdade, gostei, até quis parar algumas vezes assim, porque eu ainda pensava no jornalismo. Hoje eu vejo que dá muito bem para conciliar as duas coisas, né? Justamente você produzir conteúdo, de você escrever Exato, e sim. também com o direito, né? Mas enfim, terminei minha faculdade, né? E aí naquele momento até, como eu contei a história do mestrado, né? Surgiu uma oportunidade de fazer esse mestrado. Vi que naquele momento não era, né? O momento adequado, não tinha experiência profissional ainda para ter ali aquela qualificação, enfim. E aí, os 3 primeiros anos, assim, que eu comecei a trabalhar, fazia um pouquinho de tudo, né? Então, estava iniciando, fiz um pouquinho de criminal, fiz família, fiz civil, e não gostava, né? Eu até estava falando para o Rafa, a gente conversando aqui um pouco antes, eu fui começar a gostar depois de uns 3, 4 anos que eu estava atuando. Quando eu entrei no escritório, comecei a trabalhar numa área que eu nunca imaginei que eu ia gostar, que é a primeira área que eu me especializei, que era direito trabalhista. E aí eu me apaixonei, assim, né, pelo processo, pelos tipos de caso e tudo mais, e atuei até 2019 praticamente só em direito do trabalho. E aí depois foi bem assim, a minha
passagem, digamos assim, para essa área atualmente aconteceu junto ali com a LGPD, né? 2020, quando a lei começou, né, a valer, eu recebi aí esse desafio no escritório onde eu trabalhava na época de assumir essa área e de assumir um projeto de adequação de uma empresa de cibersegurança, né? Então, um peso bem grande. E naquele momento, assim, bateu aquela insegurança que sempre bate, né? A síndrome do impostor. Mas eu agarrei aquela oportunidade e falei, bom, eu me lembro, assim, literalmente do primeiro dia, eu recebi essa proposta, esse desafio numa sexta-feira. Domingo de manhã, eu estava com a LGPD impressa, sentei na mesa da sala e comecei a ler a lei e grifar e fazer anotações. Falei, vou começar a estudar. Então, ali foi o ponto de início. Final e de aí, semana? final de semana, né? Legal. Você tem que já começar. É. E ali foi o primeiro estudo que eu fiz, né, por conta. Depois, lógico, fiz cursos e fui aprendendo na prática, né. Eu acabei chegando assim, e curioso que quando eu conversava com outras pessoas da área, né, eu sempre falava, ai, não, mas eu sou muito nova na área e tal, e as pessoas falavam, não, mas quem não é, né? A lei começou aqui no Brasil em 2020. Tem outras pessoas que já tinham experiência, né, da legislação europeia e tudo mais. E aí, enfim, e essa foi a minha trajetória. Eu nunca imaginei trabalhar assim com tecnologia, com proteção de dados, muito menos com direito do trabalho. Foi uma coisa que me surpreendeu. Mas eu acho que é isso. As coisas vão realmente caminhando até você chegar ali e falar, putz, é isso que eu gosto, sabe? É com isso que eu gosto de trabalhar, é nisso que eu quero investir, eu quero levar essa conscientização para as pessoas, quero ser relevante no meio. Que legal. E aí é quando você, aquele ponto de estalo que você acha a sua, não sei se eu posso dizer a sua missão, né? Mas quando você realmente se identifica, né? Porque terminei a faculdade ali muito nova, né? Eu sei que não é, enfim, a realidade de todo mundo, mas eu pensei muito sobre isso. Eu falei, nossa, as pessoas, né, saem do colégio e tal, já tem essa pressão de ter que escolher e você pensa, é uma coisa que você vai trabalhar pro resto da sua vida, né, sua carreira. Então, eu até penso assim que deveria ter um estágio intermediário aí, né, antes de pensar em escolher uma faculdade. Eu acho que é importante trabalhar, conhecer outras áreas, conhecer outras realidades e expandir mesmo a visão, né? Porque eu fui privilegiada de poder já sair do colégio e iniciar uma faculdade. Sim. Mas talvez se eu tivesse vivido outras experiências, né, profissionais e trabalhos de diferentes áreas, eu teria uma cabeça diferente também. Então, assim, são as escolhas, os caminhos, né? Mas estou muito feliz com as escolhas, não me arrependo de nada. E muito feliz com onde eu estou hoje, assim, né? A trajetória ali, a linha onde eu cheguei. Muito bom, muito bom. É muito legal, né? Você falou de... Tava pensando no que você estava falando, tava refletindo no que você falou, Mari. Deveria ter um tempo ali pra gente escolher e tal, mas a vida é muito louca, né? Porque a vida é muito corrida. Olha, você deu um exemplo. Você recebeu a missão da LGPD, já no domingo você já imprimiu e já começou. Passa muito rápido, assim, sabe? É muito dinâmico, assim. E até você falou também na sua história que você vê que as duas histórias elas se conversam ali no sentido de preciso correr, preciso estudar, porque tá passando, assim, o tempo é muito louco, né? E um ponto, né, Josu, que a gente tem que observar em relação ao direito e à segurança da informação, a tecnologia, é de que as coisas são dinâmicas, né? E se nós pararmos e não observarmos o que está evoluindo efetivamente, tanto no mercado quanto na sociedade, porque no fim do dia são resultados de evolução dos atos da sociedade. Então a sociedade tem uma demanda e aí, de novo, a gente não vai fixar no resultado, a gente vai fixar no problema. Qual que é o problema? Ah, esse é o problema. Nós criamos aqui uma sinergia, vamos resolver esse problema. Então, é isso, né? Então, tipo, puxa, por que eu preciso olhar para esse cenário? Porque talvez a demanda seja grande em relação ao que nós estamos falando de privacidade, né, e tecnologia, seja grande, e os profissionais do mercado de jurídico, né, talvez porque por ser uma lei, né, a maior parte das pessoas que introduziram esse tema dentro das empresas acabou sendo ali as pessoas do jurídico, de compliance, né, e aí depois isso foi se expandindo porque todo mundo viu que é uma lei horizontal e conversava com diversos outros temas, a gente vai falar disso mais à frente, mas é um pouco disso, de que tipo, eu preciso sempre me atualizar. Por exemplo, sistema bancário, né? A gente tem ali as resoluções do Bacen. Então, a todo momento você precisa estar olhando para alguma coisa, porque, puxa,
tem uma resolução específica, enfim, 85, 4679, enfim, diversas resoluções que determinam ali condições de segurança da informação, por exemplo, em relação ao tratamento de dados. Poxa, o advogado vai ler diversos termos técnicos relacionados à segurança da informação que convergem com as suas atividades do dia a dia. Então, se ele não tiver minimamente uma percepção sobre essas competências, e aí, de novo, a gente vai percebendo que há diversas disciplinas que vão nortear essa evolução, a gente acaba ficando, como eu posso dizer assim, distante do que é a realidade. Por mais que a gente tenha aqui uma brincadeira nos bastidores, né, que tem o que é, né, e o que a gente demonstra efetivamente. Então, a gente demonstra algumas coisas, mas para a gente demonstrar aquilo, o que é, eu costumo brincar, né, que nenhum corredor de 400 metros correu só 400 metros. Sim. Perfeito. Ele treinou muito. Pra gente estar falando aqui, nós quatro, a gente leu muitas coisas para que vocês pudessem fazer perguntas legais, pra gente pudesse, né? A gente olhou sobre vários ângulos, diversos cenários. Porque a gente não se oportunizava, né? Fala, putz, eu não vou lá, os caras vão me fazer uma pergunta, os caras são de sexo, os caras têm uma percepção muito maior que a nossa em relação a diversas condições. Mas nós nos oportunizamos dado que é o que nos une, que é o interesse de falar sobre tecnologia, sobre inovação. Entende? Então, puxa, há tempos atrás, você falava que é advogado, pô, advogado era o cara que andava com uma pasta, uma gravatona e uma caneta e um cara burocrático, né? Que não falava como nós falamos, né, Mari? Os caras tinham uma fala própria. Porque tudo isso... Jeito de se vestir, todo aquele estereótipo, né? Entendeu? Introduzia um formato. Mas hoje, dada a necessidade de comunicação, porque a internet vem para romper fronteiras. É claro isso. Né? Onde qual que é a diferença de um povo para o outro? É a língua. Então, cada povo tem a sua língua. Então, a partir do momento que nós nos vestimos, entre aspas, de uma maneira mais parecida possível, nós conseguimos evoluir, né? Eu acredito que seja essa. Você se conecta melhor. Você se conecta. Então, esse é o mesmo formato, quero crer, né, Mari? Aqui das pessoas que trabalham hoje com direito e com tecnologia. A gente precisa, efetivamente, vestir a camisa ali e introduzindo diversas tribos. Pô, tem a tribo de produtos. Como é que os caras falam? O que os caras comem? Onde eles enxergam? É genial isso que você tá Putz, falando. Muito bom mesmo. né? Os caras de SEC. Pô, eu falo por experiência própria. Quando eu comecei a falar sobre privacidade, ir em empresas, putz, por exemplo, aqui, um caso prático, pô, a gente cuidava da adequação de uma empresa de logística. Cara, por um cara de logística, que é LGPD dado? O cara carrega lá diversos notas fiscais, endereços de pessoas, carrega documentos, né? Porque às vezes pode ter ali algum tipo de documento sendo transportado, né? E como é que você vai se conectar com essas pessoas para que a sua mensagem alcance a necessidade do que você quer, o resultado? Ou seja, qual que é o problema? O problema é o cara levar a carga, enfim, ir até, sei lá, uma portaria, deixar todas as notas em cima lá bater um vento e voar o endereço do fulaninho e descobrirem que ele estava comprando, sei lá, um computador de não sei quantos R$1.000, enfim, vazar os dados do cara. Porque isso é uma violação de dados, simples, né? Uma coisa simples. Mas eu tenho que falar para esse cara, eu tenho que ter uma mensagem para me conectar com esse cara. Mas, por outro lado, tem um cara de SEC que manda muito bem, que garante a sustentabilidade da infraestrutura, do site da empresa, que pega todas as informações, faz os cálculos. Eu também tenho que falar com esse cara. Eu também tenho que entender minimamente quais são as tecnologias que esse cara vai introduzir dentro do dia a dia dele, para que a gente possa conversar e estabelecer um projeto, né? Um método mínimo de trabalho. Então, eu penso que essa é a evolução mínima, né, do nosso estudo. Puxa, a gente falava esses dias sobre Drex. É diferente da nossa pauta de hoje. Mas, minimamente, a gente já tem um conhecimento porque faz parte do que a gente faz no dia a dia. Mas como é que eu vou alinhar essa minha fala, né? Até falando para vocês, né? O Drex é o real digital, que é a moeda que veio minimamente para... Ainda está em desenvolvimento, mas para se conectar aqui e ter essa vez a nossa cédula num contexto digital. Então, como é que nós condensamos essa fala para que o nosso público consiga alcançar o que nós estamos falando? E aqui a gente está falando de melhorar o discurso para que a nossa entrega seja efetiva. Porque no fim do dia, se a nossa entrega for efetiva e a gente conseguir entregar métricas, com certeza as pessoas vão comprar os nossos projetos, vão entender das necessidades, e aí a gente sai da reunião com aquela pergunta maravilhosa: como eu te ajudo? Sim. Sabe? Quando você chega na reunião com o diretor, com seu CISO, CEO, fala, cara, nós estamos com uma dificuldade, esse projeto é difícil, nós temos esse nível de acesso de informações, nós temos essas tecnologias que são introduzidas, que passam por parceiros.
E aqui estão os problemas, os perigos. Aí a gente vai indicando com números efetivos. Se acontecer isso, esse é o risco, esse é o risco, esse é o risco. E talvez essa margem a LGPD não introduza com tanta facilidade, que é entregar e endereçar os riscos. A gente tem o COSO, que já menciona, né, o nível de evolução, nível 1. Enfim, tem uns níveis específicos que a gente consegue entregar e endereçar efetivamente um framework que designa ali, né, os riscos, né, que as pessoas estão, né, enfim. Só que dentro da LGPD, por ser uma lei procedimental, né, de fundamento e principiológica, ela não fala disso. E aí como é que você endereça a necessidade para que as pessoas comprem as suas ideias? Você precisa se atualizar, evoluir de acordo com as pessoas, de acordo com o que as pessoas irão te ouvir. Então, tipo, a gente vê esse podcast. Como é que a gente... Foi o que eu falei, puxa, deixa eu ouvir os caras, deixa eu ver o que eles falam. Deixa eu ver como é que eles... Poxa, deixa eu ver o que eles estão falando no LinkedIn. Porque a gente não pode ficar distante. A gente quer estabelecer uma conexão aqui, uma conexão com o público, mas essa conexão ela vai se dar em relação a um denominador comum, que efetivamente é segurança, tecnologia, inovação, privacidade. Então, tipo, eu vou trazer um contexto tranquilo, metódico, mas que todo mundo alcance isso e não fique cansativo. Acho que é um pouco disso. Ô Mari, eu tenho uma percepção, eu não sei se isso é polêmico, mas, por exemplo, eu sou do time de segurança da informação e hoje eu tenho 3 pessoas no meu time que são advogadas. Você acha que agora, desde 2018, com o surgimento da LGPD, 2016 com o surgimento do GDPR, você acha que os caminhos da área jurídica, eles aumentaram? Porque eu não vejo hoje mais advogados só trabalhando na área jurídica. Eles estão no marketing, eles estão na segurança da informação, eles estão em privacidade, Com em certeza. vários outros campos. Qual que é a tua percepção sobre isso? Enquanto o Rafa falava aqui, eu já estava justamente pensando nisso, né? Além de ser uma área desafiadora, nova, né, como a gente pode dizer, não tem ninguém que, nossa, eu estou há muitos anos nessa área, todo mundo é novo, mas o que é interessante? Para você conseguir trabalhar nessa área, para você conseguir conduzir um projeto de adequação, né, ou trazer ali uma consultoria mesmo para a empresa, os negócios, as áreas, você precisa estar muito próxima do que é o negócio. Então, você precisa, digamos assim, descer no detalhamento ali do que é o técnico da área, né? E para mim, né, falando da minha experiência pessoal, né, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa e com esse projeto, acho que o mais rico foi justamente as reuniões com as áreas técnicas para entender efetivamente, enfim, como era o tratamento de dados pessoais no âmbito daquele serviço, no âmbito daquele produto, daquela solução. E aí você não tem como entender isso sem realmente entender aquele fluxo técnico, né? O que o serviço faz, por onde o dado entra, por onde o dado sai. E aí, assim, não tem como você não ter as noções de segurança da informação, né? Então, eu acho que, assim, são temas que, com a vinda, né, da LGPD, casaram perfeitamente, né? Eu acho que o advogado hoje, principalmente que atua nessa área, ele tem que ser multidisciplinar, né? Então, não adianta você chegar... Não adianta nada um advogado que atua nessa área saber a LGPD, saber, enfim, ISO, GDPR, se ele não conhece ali minimamente a parte técnica, a parte de, sei lá, não que eu tenha que saber programar, por exemplo, né? Até um dos cursos que eu fiz teve uma aula de programação e foi terrível. Mas assim, você não precisa saber fazer, mas você precisa entender como é, né? Como funciona, porque afinal de contas é aquela questão, por que surge uma lei, né? Surgiu de uma necessidade, né? Então, uma inovação, uma coisa que a sociedade trouxe, e aí ela surge justamente para trazer uma conformidade, mas ela não surgiu da cabeça de alguém, né? Ela está baseada em alguma coisa. Então, o que é isso? Qual que foi a base que ela surgiu? Foi ali a tecnologia, foi o processamento de dados. Então, você precisa entender essa base para saber como você vai aplicar a lei. Senão, você vai... enfim, tá numa dimensão ali que você vai estar muito distante, né? E aí entra um pouco do que o Rafa falou. Você vai estar muito distante da realidade das pessoas para mostrar para elas o porquê que aquilo é importante. Então, o advogado, ele tem que ir até pegando carona na questão, né? De mudar o jeito de falar, mudar o jeito de se vestir. Por exemplo, hoje em dia, até conversando com uma amiga recentemente, uma coisa que causa incômodo, algumas pessoas ainda chamam de doutor, né? A autoridade, né? Essa parada. Isso é muito engraçado, porque na empresa onde eu estou atualmente, ninguém me chama de doutora, porque, assim, não tem espaço para isso, né? Mas tenho colegas que comentam e falam, pô, se eu já falei, né, em outras empresas, já falei que não precisa me chamar de doutora e continua chamando. E é uma realidade, assim, que ela foi mudando. Então,
voltando ali no cerne da questão, eu acho que com certeza isso abriu um leque muito grande. E para não ficar para trás, a gente entra naquilo, né? Você tem que estudar. Então, assim, passa muito rápido. Às vezes você não tem, sei lá, condição financeira para fazer um curso, uma especialização. Cara, imprime a lei, senta e lê. A base de tudo ali vai ser a lei, entendeu? Então, assim, é verdade. isso. Eu acho que a gente não consegue nada sem esforço, né? Obviamente, aí os caminhos vão se construindo, mas você tem que estar com a cabeça aberta. E eu, por exemplo, hoje eu já tenho muito mais interesse, até estou pensando em estudar, de repente, não sei se nível, né, de graduação, de pós, mas mais tecnicamente mesmo segurança da informação, Que bacana. que eu acho que converge muito, né? Isso é muito Então, elas legal, Mari, que conversam. você trouxe, porque até dentro da pergunta que foi feita, né? Porque se a gente olhar, efetivamente, quais são as necessidades, né? O que a gente... Porque a gente está falando aqui de tecnologia, de segurança, de privacidade, né? Como uma introdução. Mas quais são as necessidades? Aí, de novo, na pergunta, era meio retórica, mas a gente está amando o problema? A gente tá olhando para ele efetivamente? Ou a gente está agarrado na solução? Porque se eu for me agarrar na solução, que no caso aqui a gente está falando de específico da Lei Geral de Proteção de Dados, poxa, você vai enviesar tanto o processo, você vai enviesar tanto alguns procedimentos ou produtos que acaba sendo inviável Inviabiliza, né? o negócio. Inviabiliza Só o que a negócio. lei traz como um dos fundamentos o livre desenvolvimento, né, de mercado, de negócio, e ela vem para proteger a autodeterminação, né, das pessoas de fazerem o que elas efetivamente querem com os seus dados, né? Porque se a gente olhar num contexto de cidades inteligentes, né, tipo, a gente falando na época que a LGPD veio, a gente falava muito de metaverso. Hoje se fala muito de IA, né? E que efetivamente isso vai acabar por si só trazendo, né, para esse ambiente uma dicotomia sobre será que efetivamente eu estou tomando decisões em relação ao que eu quero ou essas minhas decisões estão enviesadas? Sim. Como é que esse output, né? Então, o output seria as entregas ali daquela ferramenta de IA, seja qual for que você está utilizando, elas estão sendo apresentadas a você. E assim, é muito dentro do que a Mari falou, assim, de tipo, por isso é interessante que tenha alguém de legal ali, porque quando você olha para o contexto jurídico, será que é legal? Se for legal, será que é ético? Então a gente sempre vai ter que olhar para esses pilares. E aí, por isso, você acaba trazendo para dentro do time essa pessoa, porque é mais fácil a consulta. Imagina, o time jurídico de uma empresa, anteriormente, ele passava boa parte do seu tempo fazendo contratos e olhando para questões societárias e, eventualmente, recuperação de crédito, questões financeiras ali, tributárias. Com a evolução dos mercados, né, uma condição de uma economia movida a dados, né, que, putz, aquela frase que todo mundo fala, o petróleo novo é dados. Enfim, todo mundo já ouviu isso 1000 vezes, enfim, eu vou cunhá-la aqui também. Você passa a perceber que o mercado sente a necessidade de, será que efetivamente o que eu estou fazendo está certo? Ah, está certo. Tá certo. Todas as APIs estão conectadas, está seguro, legal. Mas será que tudo que eu estou olhando efetivamente é legal? É ético? E aí entra essa condição da legalidade aí, do jurídico estar dentro de outras áreas e aí flutuando dentro desde produtos a segurança da informação e afins. Mas mudou. Então, eu acho positivo o que vocês estão falando, porque eu acho que mudou até mesmo a demanda do time de segurança da informação, de cybersecurity, que são áreas mais técnicas, quando a gente precisa de um advogado. O olhar é diferente. Eu já tenho aí 13 anos. Lá atrás, era caramba, vou falar com o advogado, velho. O cara vai travar meu projeto. É. Hoje é diferente, porque tem o Privacy by Design, cara, Security tem by isso Design. aqui, tal, o Secure by Design também. E aí já é diferente, tanto que tem hoje advogadas nos times. Né? Então, Legal o que você fala, porque olhando também para a necessidade da companhia, porque a empresa ela é feita para 3 coisas, eu vou sempre dizer isso, né? Para perpetuar, então eu vou passar, é minha, eu passo para o meu filho, né? Ela é feita para vender ou ela vai quebrar. Então, a gente tem que pensar qual o momento que o empresário tá, porque no fim do dia é o lucro. Obviamente, a gente vai olhar para as condições éticas, mas tudo que você fizer, imagina, você fez uma coisa errada contra aquilo que efetivamente diz a lei, quais são as sanções efetivas que estão sobre isso? E aí a gente entra no contexto que eu sempre falo,
que é a assunção de risco. A gente nunca olha para isso. Quando a gente teve aquele problema, eu sei que foge um pouquinho aqui do que a gente está falando, mas eu acho que é para materializar e ficar fácil um contexto de responsabilidade. Quando a gente teve aquele problema que romperam aquelas barreiras, lembra lá em Brumadinho? Aham. Enfim, todo mundo passou, a gente precisa olhar como é que tá a situação, né, dessas barreiras aí pelo Brasil. Das outras Porque barragens. tem diversas barragens, né? Então como é que a gente vai olhar para isso? Mas por que as empresas passaram a olhar? Porque o dano ambiental que causou aquilo, o nível de responsabilidade e indenização que resultou daquilo foi imenso. Mas era intangível. O que é não dava para você saber qual era o alcance até acontecer. E aí a gente traduz isso aqui para o contexto de segurança da informação, mais especificamente para o contexto de privacidade. Hoje nós falamos em diversas coisas. Perda de mercado, perda de reputação, perda de valor de mercado, né? Porque se você tem acionistas, os caras não vão querer investir numa empresa que não é eticamente segura ou que minimamente não tem uma condição de security by design ou privacy by design. Mas quando acontece um problema, qual que é o custo disso? A gente teve a primeira sanção aí um tempo atrás, que foi baratinha, até porque era uma EPP, e depois a gente olhou que estava errado aquilo ali, que não devia ser daquele formato. Quanto foi o valor? 14 mil total. Foram 2 multas. 5 mil e pouquinho cada uma, uma de 5 mil, outra, enfim, dava 14 mil. Mas o contexto específico, qual que era o problema que o cara tinha? Era um problema eleitoral, o cara tinha uma base que ele tinha comprado, e ele oferecia essa base para candidatos. Um cara foi e denunciou ele para o Ministério Público, que denunciou para a NP10, e aí começou um processo sancionador. Ele não respondeu, ele não tinha uma pessoa para responder à altura o que ele precisava. Então você entende que se ele tivesse alguém de legal ali que recebesse essa mensagem, a gente recebeu aqui na ouvidoria, sei lá, o cara era tão pequeno que ele não tinha isso, mas a gente recebeu isso aqui, ele levasse para um advogado, cara, puxa vida, LGPD, você vai ter que falar isso, vai ter que olhar isso, o cara pediu para ele os relatórios de impacto, pediu para ele diversos documentos necessários, e eles não tinham. Então eles responderam do formato que tinham e aí acabou sofrendo a sanção. Então, de novo, eu acho que esse flutuar, né, que a gente fala, e aí segurança da informação da mesma maneira, a minha percepção é que isso evolua e a gente está falando de carro, olha para onde a gente está indo, né? A gente está indo para cidades inteligentes, para carros autônomos, para inteligência artificial. Quem vai regular tudo isso? De que você efetivamente está fazendo, né, aquilo que você quer? Como é que você está tendo a sua preservada a sua intimidade? Quando a gente fala de privacidade e proteção, são coisas distintas. Privacidade é o que eu quero mostrar à sociedade. E proteção é quanto eu me preservo em relação àquilo que eu quero mostrar. O exemplo mais básico disso é você na sua casa, né? E na sua casa você tem uma janela com um cadeado e uma cortina. Então, quando você fecha a cortina e trava o cadeado, você garantiu a sua privacidade, fechando a cortina, e travando o cadeado, você garantiu a sua proteção. Legal? Agora, quando você abre a cortina, a sua privacidade ela pode estar, ela está vulnerável. Mas você não deu a ninguém a liberdade de acessar a sua casa. Você consegue perceber isso? Que da mesma maneira são as condições digitais, que a nossa vida está rodando dentro do digital e a gente não está percebendo. Não é porque eu tenho os meus dados dentro de determinada plataforma que eu quero que efetivamente ele construa um histórico ao meu respeito. Eu posso deixar a cortina aberta, eu estou lá. Mas eu não quero que ele acesse a minha privacidade. Ô, Rafa, mas interessante muito legal essa analogia, fantástico. Eu vou copiar. Mas eu quero fazer uma comparação aqui e até ouvir a sua opinião sobre. De vocês, na verdade. De novo, muito legal a analogia, mas eu abri a janela e pulou alguém. Legal. Então eu coloquei algumas travas ali para que as pessoas não pulem mais. Agora, falando de um dado do petróleo que você falou. Falando de um dado. O dado vazou. Como eu tenho isso de volta, falando na questão, como que eu recupero essa questão de privacidade que foi embora e entrar na minha casa, eu consigo fechar, eu vou ter um medo, eu vou ter um receio, mas o dado eu não consigo ter talvez a mesma coisa que vazou, tá pro mundo e agora? Legal isso. Essa é uma condição, assim, de sala de crise, vamos pensar, né? A gente teve a materialização de um incidente em que esse incidente resultou numa violação de dados, inclusive dados pessoais. Porque a gente tem uma evolução aqui, né? Quando a gente fala de violação, a gente tem segredo comercial, segredo de negócio, que também, de igual maneira, são importantes para uma empresa. E aí, quando a gente chega nesse nível de que tínhamos dados, como você falou, pularam a janela e conseguiram pegar lá a foto, né? Tava na estantezinha, pegaram a foto, vazou.
e foi embora. Legal. A primeira coisa a ser feita é a materialização dos impactos. Então a gente vai ter que fazer uma análise de probabilidade versus impacto. Poxa, qual foi o dado? Quem são as pessoas envolvidas? Qual é o tipo de dado efetivamente exposto nessa condição? Porque quando a gente fala de incidente, vocês que são de segurança informática, é toda hora. Né? Toda hora tem alguém tentando bater na porta ali, pular a janela. Toda hora alguém está querendo pular a janela. Mas efetivamente, quantos desses se materializam? Quantos desses resultam numa indisponibilidade ou numa violação em que o dado ficou exposto? Então, olhando para esse cenário, a gente, no Brasil, temos aqui um número único, né, que é o CPF, o nome e os nossos dados biométricos. Então, a gente tem que olhar muito para essa condição de probabilidade de impacto. Você fez essa materialização, conseguiu enxergar quais são as pessoas, os titulares envolvidos, né? Os titulares são as pessoas ali, né, envolvidas naquela condição, a quantidade desses dados. Você consegue minimamente entender o risco e o impacto de que você está exposto. E aí, com isso, você começa a tomar algumas ações, né? A LGPD até fala que você tem 48 horas, né? Na verdade, ela fala que você tem que falar em tempo razoável. Ainda não se tem ali especificamente um tempo para se comunicar à autoridade em relação ao incidente, mas se tem um entendimento, enquanto está, né Mari, aberta essa consulta em relação à comunicação de incidente, de que você deve falar com a autoridade em até 48 horas e descrever ali. Tem até um formulário já disponível, tem um site que você vai fazer, todas essas condições. Mas a preservação, ela vai passar, sim, dentro de um contexto de pós-mortem, né? De, tipo, entender qual foi o cenário. A forense. Entendeu? Você vai fazer uma forense. Vai levantar. E aí você vai ter que fazer essa comunicação efetiva. Você pode fazer uma comunicação inicial, porque você é obrigado por fazer essa comunicação inicial, e seguir, porque tem condições que a gente trabalha, que você faz, poxa, olha, aconteceu, tivemos problema. Mas a gente não conseguiu efetivamente materializar a extensão desse dano. Eu vou ter que levar aqui, talvez, sei lá, mais alguns dias. Em 48 horas você não consegue efetivamente saber nem... Porque, imagina, a gente está falando aqui, de novo, de empresas que estão extremamente num nível muito elevado, né? Que conseguem enxergar onde os dados estão, para onde os dados vão, né? Materializar efetivamente o fluxo desses dados e aí endereçar efetivamente onde aconteceu um problema. Mas em toda essa cadeia de fornecimento, nós temos os terceiros, os nossos parceiros de negócio, que geralmente os problemas acontecem, não todos, né? Não generalizando, mas geralmente acontece nesse chapéu. Porque é onde se tem mais vulnerabilidade, um profissional com menos instrução, com uma instrução menor, enfim. Então, voltando, né, e sendo objetivo a sua pergunta, você necessariamente precisa entender a probabilidade, o impacto disso, fazer uma forense, para entender a extensão desse dano, fazer a comunicação, e aí você vai começar a tratar. Uma vez que essas informações foram expostas, você tem mecanismos para que você possa retirar essas informações, como ações judiciais, pedindo, né, takedown, vamos supor, o cara subiu ali uma página com, sei lá, um nível gigantesco de informações relacionadas aos seus clientes. Você pode pedir para derrubar essas informações. Garantir que ninguém fez o download, garantir que as pessoas não terão essas imagens, é improvável porque você não tem como efetivamente medir. Você não tem hoje, né? Por isso que é interessante a gente falar do contexto, né, de blockchain. Porque daí, minimamente, você teria a rastreabilidade das informações, mas isso ficaria muito caro. Imagina se todo dado que você constituísse, você estivesse dentro de uma estrutura... Uma caixinha ali... separado, né? Entendeu? Então, o que se tem é esse formato, que por si só garante um nível de confiabilidade das informações, mas que efetivamente você pode, né, ter alguns problemas. Tivemos aí alguns cenários conhecidos, né, que aconteceram, que chegaram na mídia, como de um site de relacionamento, por exemplo, não sei se... Enfim, essa situação antiga. Imagina uma situação como essa, as pessoas que foram expostas. O que vazou lá, né? Sim. A gente não tem uma condição de se desindexar uma pessoa. A pessoa, uma vez, ela está na rede, né, não tem o direito ao esquecimento ainda. O Brasil ainda está caminhando num contexto de como vamos fazer isso. Então, uma vez na rede, a não ser que se tenha uma decisão efetivamente para que se retire, né, para que os órgãos, os buscadores retirem, a informação vai estar disponível. Mas falando para o nosso público, até para a pessoa física mesmo agora, abrir uma conta no nome da Mari, com o CPF da Mari, enfim. Existe algum retorno com relação a isso, que valide, que algum jurídico consegue fazer algum tipo de trabalho? Ah, legal. A gente já tem hoje uma resolução, que é a resolução 6. Tá?
o Bacen soltou essa resolução no fim do ano passado, eu acho. E ela especificamente ela fala sobre gestão de fraudes. Olha que legal. Eles estão criando um ambiente onde eles vão criar um banco, um cluster, onde todos esses fraudadores, eles vão ser alocados. Então, tipo, eu tenho aqui o Rafa. O Rafa tá com suspeita de fraude. Eu autorizei ali o meu banco a fazer essa gestão de fraude. Então, todas as vezes que alguém tentar fazer uma fraude com o meu nome, o meu banco vai ter que necessariamente reportar. E aí vai colocar essa condição de que, olha, se essa pessoa que direciona aqui esses dados para essa outra fizer uma solicitação, faça uma análise mais aprofundada, porque possivelmente é uma fraude. Então a resolução 6 ela vem para amadurecer esse entendimento. Até então não se tinha ali um mecanismo em relação a Pix, por exemplo, né, aquelas fraudes de Pix e tal. Tínhamos ali um mecanismo especial de devolução, mas que ele por si só às vezes não era tão efetivo, porque você fazia, ele tinha ali algumas horas para que se pudesse fazer as análises, e aí o dinheiro, uma vez na conta da outra pessoa, ele acabava se esvaindo. Em relação às contas abertas, efetivamente você pode notificar. Se você, por exemplo, tem, não sei se vocês conhecem, mas o Registrato, né, é uma ferramenta do Banco Central que você pode fazer a análise e fazer ali o levantamento de quantas contas você tem, das dívidas que estão no seu nome, enfim, seu score, as pessoas que te taxaram, enfim, tem tudo ali sobre você em relação à sua vida financeira. Então, essa é uma ferramenta, e até sugiro que o nosso público também faça essas consultas, até para fazer uma gestão própria de fraude, ou seja, você vai lá fazer as análises, pô, eu não tenho conta no banco XPTO, apareceu uma conta, você já vai, consegue derrubar, né? entendeu? Mas os próprios bancos, é uma exigência do Banco Central de que se tenha ali políticas de prevenção à fraude e lavagem de dinheiro. Então, eles já possuem diversas ferramentas que fazem essas análises, mas que, por sua vez, acaba passando. Mas aí, o Banco Central entendeu que para fazer essa gestão é necessário que se tenha, então, essa comunicação. Então, como nós temos hoje, por exemplo, não sei se vocês já conhecem essa estrutura de Open Finance, né? De tipo, putz, se você der o aceite, os bancos começam a te oferecer produtos mais endereçados de acordo com o seu perfil. Agora, para fraude, também tem uma estrutura como essa, que é essa da resolução 6, em que se tem ali necessariamente a comunicação. Teve uma suspeita de fraude, comunica, o Rafa, ali é um cliente meu, pode até não ser um cliente, mas se tem uma suspeita de fraude, ele comunica, e aí todos os outros bancos que eventualmente aderirem, acabam fazendo essas consultas e tendo a condição de observar. Já se tem ferramentas no mercado que fazem esse trabalho, homologadas aí, enfim, entregam, mas eu acho bem interessante. E as próprias empresas podem também desenvolver uma plataforma nesse sentido. Eu acho que talvez fique mais caro, né? Porque não é o produto final, né? De um banco fazer uma ferramenta de gestão de fraude. Mas se tem no mercado aí boas empresas que entregam isso. E é recente, eu acho que é um mecanismo que consolida aí o amadurecimento. Acho que talvez até por conta da evolução, né? Da nossa vida no digital, né? Sim. Então, não sei se vocês viram também que no fim do ano passado, ou começo desse ano, posso estar um pouco equivocado quanto às datas, mas surgiu ali aquele aplicativo Celular Seguro. Não sei se vocês aqui já fizeram o download. Não, mas eu já vi. Então, é também no mesmo contexto. A Febraban com a Anatel fizeram um convênio para quê? Para proteger as pessoas no sentido de que, putz, roubaram o celular. Eu tenho o Josu ali que, putz, é um cara de confiança. Olha, liguei para ele de outro celular, bloqueei meu celular para que não façam nenhuma movimentação bancária. Então, a ideia é que quando você bloqueie, a Anatel faça a comunicação, os bancos que você tem aplicativo já sabem que a Anatel vai fazer essa comunicação e vão derrubar naquele momento o seu aplicativo. Então, ele vai ficar inoperante. Não sei se isso está acontecendo de forma efetiva. Eu vi alguns relatos ali, eu fiz alguns relatos que as pessoas tentaram ali testar a aplicação e acabou ficando ali sem o aplicativo do banco. Mas é um pouco nesse sentido também, mais uma ferramenta que pode apoiar. Mas, efetivamente, para a gestão de fraude de contas abertas, eu acho que o Registrato apoia bem. Não é uma ferramenta que vai impedir, né? Mas consegue controlar, né? Você consegue fazer um acompanhamento. E aí a resolução 6, eu acho que efetivamente os bancos que introduzirem isso, ela vai conseguir entregar, porque aí ela vai indicar, né? Não vai pingar ali. E aí os outros bancos já vão ter um conhecimento, putz, esse CPF é um CPF fraudador, não vamos abrir conta para esse cara. Ou esse CPF aqui é um CPF que tem uma grande incidência ou tem uma grande possibilidade de fraude. Então vamos tomar. Mari,
a gente tem um personagem, uma figura muito importante quando a gente fala de privacidade de dados nas empresas. O DPO, ou o encarregado. Queria que você explicasse pra gente o que é isso, do que se alimentam, onde vivem, qual que é a importância, qual que é o benefício. Conta um pouco pra gente dessa figura. Legal. Até voltando um pouquinho no que o Rafa falou, né, do caso da primeira sanção que a gente teve, né, que o valor foi baixo, achei interessante que ele falou. A empresa era pequena e ela não tinha ali a estrutura, ela não tinha uma pessoa que fosse Sim. capacitada para responder. Quem era essa pessoa que faltou, né? Não foi só isso, tá? Mas foi um dos pontos. A empresa não tinha o DPO, né? Que na nossa legislação é o encarregado de proteção de dados pessoais. Quem é essa figura, né? A LGPD, ela cria, né, essa figura, essa pessoa, né, que vai ser ali um cargo exercido na organização, que vai ser o responsável por fazer não só a comunicação com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também com os titulares. Então, titulares, né, são as pessoas físicas, né, as donas dos dados. Então, fazer, por exemplo, a gente estava falando no contexto de comunicação de incidentes, né, aconteceu um incidente de segurança, quem que vai ser o ponto focal ali que vai fazer a comunicação para a ANPD ou que vai estruturar como vai ser a comunicação para os titulares, vai ser o DPO. Mas não só isso, né? Ele não só atua apagando incêndio, apesar de que na prática é o que mais acontece. Ele tem um papel também dentro ali da organização, né? Do agente de tratamento, como a lei traz, de fazer a gerência de um programa de privacidade e proteção de dados, né? Que basicamente é uma estrutura ali circular, que começa como a gente falou lá atrás, né? Eu preciso entender aonde estão os dados pessoais, né? Então eu faço um mapeamento, né? Dentro daquela área, dentro daquele serviço, eu sei já onde estão os dados. Ok. Onde eu tenho ali pontos que talvez esses dados não estejam seguros. E aí converge já completamente a parte do jurídico com segurança da informação, né? Se eu não tiver minimamente ou conhecimento em segurança da informação ou alguém ali na minha equipe que me apoie nessa parte, como que eu vou efetivar o que está na lei, né? Porque a lei, ela fala... todas as empresas, né, todos esses agentes de tratamento precisam empregar medidas técnicas, né, que garantam a segurança dos dados, né? Então, esse também é uma das atribuições ali do DPO, trazer essa orientação. E, de forma geral, né, a gente fala de conscientização, treinamento, então, trazer para a realidade de cada pessoa ali dentro da organização, da área, né, desde a recepcionista, que, de repente, faz um controle ali de visitantes, até o cara que mexe no banco de dados, enfim, todo mundo precisa entender que isso é tangível, né, na sua realidade. Então, o DPO, ele concentra essas funções de ficar ali como focal point, digamos assim, para essa comunicação externa, né, em tudo que for relacionado à privacidade e proteção de dados, mas ele também tem essa missão interna super importante, né, que é a gestão desse programa. E aí, né, voltando nesse caso da primeira sanção, essa empresa era uma empresa de pequeno porte, até rolou uma discussão que ela não teria obrigatoriedade de indicar, porque tem a ANPD, ela fez um regulamento, né, especificamente para esses tipos de empresas, né, e tem essa dispensa, né. Mas, assim, você ter uma pessoa com esse conhecimento jurídico e de segurança da informação é o que o Rafa falou, né? Vai chegar ali uma notificação, a pessoa vai bater o olho, ela já vai saber o que é, como que eu preciso responder, como eu vou agir. Se a empresa ela não tem, e assim, é uma obrigação legal, tá? A LGPD exige ali que as empresas tenham, né? A gente tem um texto, né, que está em discussão, que a ANPD já lançou aí, né, já colocou para consulta pública no final do ano passado, que é um regulamento para falar dessa figura do encarregado de DPO. E aí, nesse regulamento, eles colocam uma regra de que só precisarão indicar esse DPO, né, as empresas que forem controladoras de dados, ou seja, que tomarem as decisões sobre os tratamentos. Quem só opera, né, quem executa em nome de outro, não teria essa obrigatoriedade. Mas eles colocam a ressalva. É uma boa prática, né, será visto com bons olhos ter o DPO. Por quê? Porque você tem essa pessoa ali que vai concentrar essas atribuições e acho que muito mais importante que apagar incêndio, né? Ela vai conseguir orientar. E a gente entra no Privacy by Design, no Security by Design. Qualquer produto novo, qualquer processo, qualquer serviço já vai passar por essa avaliação de entender que aquilo que a gente fala, a tecnologia e a criatividade não tem limites, né? Mas a lei existe para colocar ali, não dentro de uma caixinha, porque a gente não pode engessar, até, né, pensando que o perfil do jurídico mudou muito, mas é isso que o Rafa falou. Estou fazendo uma coisa super legal, estou com um projeto novo, um sistema novo, mas o que eu estou fazendo
cumpre a lei, né? Não estou violando a lei, ou é ético. Então, você tem vários vieses ali para olhar. Então, essa é a figura do DPO. Não necessariamente ele precisa ser... A gente precisa de uma pessoa física ali indicada, né, como responsável, mas, como a gente vê na maioria das empresas, ela é uma estrutura. Eu já vi isso. É uma área, comitê né? ali, Assim, um geralmente. comitê, justamente porque você precisa ter essa multidisciplinariedade, né? Mas, tá. Agora eu tenho uma polêmica que eu acho que vocês já viram em painéis, palestras, em vários locais. Hoje a gente tem um perfil específico para o DPO. Eu conheço DPOs de compliance, eu conheço DPOs que são da área jurídica, DPOs que são da área de segurança. Existe um perfil, talvez a maioria dos DPOs são advogados ou de segurança da informação. Existe algo assim? Então, não existe. Inclusive, assim, quando teve a publicação da lei, teve um burburinho lá de quererem puxar isso muito pro lado do jurídico, né? De Rolou. quererem garantir. Acho que a OAB soltou uma nota, se não me foi engano, a OAB. falando sobre isso, de que, poxa, ficaria sobre o Sobre- chapéu dos advogados. Mas- Assim, a gente conhecendo aí, conversando com várias empresas, a gente tem, como você falou, diferentes estruturas, né? Pessoas de diferentes áreas que assumem ou nesse formato de comitê. Então, isso não está estabelecido, né? A lei não traz, assim, nenhuma exigência. A legislação europeia, né, que a nossa é baseada, o que ela traz? Que essa pessoa precisa ter conhecimentos, né? Que capacitem ela a atuar, então, de segurança da informação, de proteção de dados, de privacidade, mas não existe ali por exemplo, exigências de formação ou de área ou mesmo certificações, né? Então, assim, você não está isso é cravado ali. Isso é interessante também que a Mari trouxe. A gente olha, né, para o contexto Brasil aqui, dado que a gente tem um viés muito, muito próximo do que foi apresentado na União Europeia em relação ao GDPR, né? Então, essa formação necessariamente é muito, muito parecida. E aí, quando a gente olha para a formação do DPO aqui, talvez a gente tenha essa percepção também de que há necessidade, né, desse comitê multidisciplinar e que ele se dê também, inclusive, para um formato externo. Ou seja, né, a possibilidade de que DPO as a service. não necessariamente as a service, ele pode ser um DPO alocado. Por exemplo, eu já fiz trabalhos como Entendi. DPO para empresas, mas eu não era efetivamente participante do quadro de funcionários daquela empresa. Mas aí a gente entra nesse contexto evolutivo de formação e de qualificações. Então, talvez dentro daquela estrutura não existiam pessoas com o tempo necessário para se dedicar àquilo que a gente falou lá atrás, né? Essa evolução, essa escadinha de olhar para a necessidade, enfim, para o formato, e essa entrega ficaria melhor dentro de uma empresa. Então, existem empresas de consultoria, escritórios de advocacia, ou enfim, empresas de segurança da informação /compliance que também entregam esses profissionais. Mas, de novo, eu penso como a Mari, e eu acho que boa parte do mercado também traz isso, de que não se tem aqui uma carta na manga. Esse é o cara que vai resolver o problema, ou a mina ali que vai resolver o problema. Não, acho que a gente não vai olhar nesse formato, né? Não tem ali uma carta específica marcada, até porque a estrutura, né? Se você olhar qual que é a necessidade, por que surgiu isso daqui a gente está falando, né? Por que isso vem? Para trazer autodeterminação aos titulares. Então, tipo, os titulares vão entender efetivamente como os dados estão sendo tratados. A figura do DPO, como a Mari falou, tipo, qual que é o perfil dele? Putz, o cara precisa, né, Mari, saber dialogar, ele precisa saber flutuar entre as áreas, então ele precisa ser um cara comunicativo. Então a gente vai percebendo que essas qualidades que você trouxe, elas vão sendo observadas, mas elas não são um ponto específico, ou seja, se você não tiver essa condição, minimamente você não vai conseguir atuar. Até porque, quando a gente fala em relação às condições, às medidas técnicas organizacionais de segurança que eles mencionam, talvez nós ficamos muito mais nas medidas organizacionais. E aí, dentro do nosso time, terão pessoas que vão olhar para as medidas técnicas. Entendi. Entendeu? Então, enfim, essa estrutura e de novo, olhando até para o nosso público e levando para uma característica de conscientização, talvez tirar até esse peso dos DPOs, e aí depois, amigos DPOs, vocês passem lá e me paguem um café, de que eles vão sempre ter uma palavra
final e de que há ali um endereçamento específico sobre o que deve ser feito. Que talvez vocês também já passaram por isso, você também já passou por isso, José já passou por isso, eu já passei. Por quê? A gente sempre está esperando que alguém nos dê uma resposta e que essa resposta seja a resposta final. Só que, olhando para a característica deste profissional e porque está dentro da lei, lá no artigo 41, que a Mari já restou aqui todos os pontos, treinamento, comunicação com o titular, que é o público externo, comunicação com a autoridade, apresentação de boas práticas e todas as outras atividades que eventualmente a empresa precisar em relação a boas práticas, e também o que a Mari falou ali sobre a resolução, né, do encarregado, que a autoridade pode trazer outras obrigações para o DPO, ela é uma condição consultiva. Então, ele vai sempre orientar. Ele vai, quando a gente falou sobre incidente, o que a gente falou no final? Vai fazer uma análise e vai levar um resultado sobre impacto e probabilidade. Quem vai efetivamente dizer se vai comunicar, o formato da comunicação, obviamente, né, é um comitê que vai instruir dentro, obviamente, da legalidade dos prazos legais. Mas você consegue perceber, né, de que esse profissional, efetivamente, ele não deveria, né, ter essa responsabilidade de segurar, até por conta de orçamento. Né? Você olha para o contexto, né? Esse profissional, geralmente, ele está debaixo de uma diretoria específica. Sim. Né? Que, do meu ponto de vista, de novo, colegas de POs aí, vocês lembrem de mim, eu entendo que eles, minimamente, precisavam ter uma estrutura de diretoria. A minha percepção... Ah, ele ser um diretor. Sim. Nominativo. Tem uma BU, ele está falando. Sim. Por quê? Bom ponto, porque eu vejo que a maioria eles não são. Porque... Geralmente eu vejo especialistas. Sim, aí você tem um confronto de interesses, um conflito direto. Porque se eu estou dentro de uma estrutura financeira, por exemplo, o que impacta o meu dinheiro? Eu tenho um projeto que vai ter uma coleta massiva de dados. O DPO foi lá, fez o relatório de impacto, trouxe todas as análises, apontou... Não, na verdade, pode ser que ele não tenha feito o relatório, mas ele instruiu, né, na participação ali da elaboração. E aí, quem vai fazer a aprovação, que não é ele... Ele não tem força. Entendeu? Ele endereça, mas ele não aprova riscos. Então, esses riscos, necessariamente, eles precisam passar dentro de um comitê de risco. Então, quando eu aponto um relatório, por ele ser uma diretoria, ele leva esse risco para dentro para um comitê, sai uma ata e esse comitê assumiu esse risco. Então, legal. Então, quando você introduz sempre subordinado a alguém, você, querendo ou não, a gente sabe do dia a dia, né? É aquilo que a gente falou, que a gente faz efetivamente, o que o mundo externo vai olhar. Então, esse contexto do que a gente faz no dia a dia, talvez... E aí é questão de novo, de entender o problema. Talvez a gente só vai entender quando doer efetivamente no bolso. A gente nunca quer ter esse nível de conscientização e nunca foi a minha percepção enquanto profissional. Se vocês lerem, eu escrevi até um artigo sobre DPO exponencial, depois eu posso pôr aqui nos comentários para o pessoal acessar, que fala justamente disso. Né? Eu escrevi com a Tati Coutinho, com o Jean, enfim... sobre a evolução da percepção desse DPO. O nome do artigo é DPO exponencial. Como é que esse cara é? Esse cara tem autonomia? Esse cara tem efetivamente as qualificações necessárias para dialogar com um público externo e agregar valor à marca? Então, de novo, a gente começa a introduzir o quê? Quando eu apresento métricas, e aí também um outro artigo que eu escrevi sobre métricas, então quando eu consigo demonstrar efetivamente onde estão os meus pontos fracos, né, ali olhando para um contexto de uma matriz SWOT ali, né, de tipo, quais são as nossas fortalezas em relação ao nosso produto? A gente tem diversos problemas de pessoas falando que estão sendo impactadas e elas nem queriam ser impactadas. Quem falhou? Foi a galera de produtos, foi a galera de comunicação, foi a galera de privacidade. Você consegue enxergar? A gente tem um organismo aqui que evolui. E aí, de novo, se a gente está com um DPO que está dentro de uma outra diretoria, por exemplo, de uma diretoria do legal, ele nunca vai, assim, pouco provável que ele participe dentro desse fluxo de inovação ou de novos produtos. Ele vai falar, vai trazer uma instrução, vai trazer uma cartilha, vai trazer um procedimento. Mas quando as coisas acontecem, que é tudo para ontem, elas vão passar. Agora, se esse fluxo tem uma rodada, surgiu um produto novo, como é que ele está de segurança? Bateu lá com o time de segurança? Bateu, putz, legal. Mas por uma comunicação, se eu te falar que eu já cuidei de incidentes, de pessoas que fizeram uma comunicação dentro da ferramenta e instruíram os endereços de e-mail para toda a base. E todo mundo que estava dentro daquele e-mail recebeu o e-mail do outro e não deveria. Nossa. É um incidente. Poxa, teve um outro em que a gente foi fazer uma análise de um site, foi subir uma política de privacidade, e aí tinha um plugin
lá na página de privacidade, que quando... Provavelmente eles habilitaram, né, quando foram subir a página, e aí quando você clicava na política de privacidade, uma letra ficava destacada, eles deram um acento em alguma coisa, e aquele plugin mandava para um site de bet da vida. Ô, louco. Dentro da página da política de privacidade. Você tá Caraca, entendendo? cara. Será que o cara... Virou um Ironia. hiperlink, né? Um hiperlink, ele criava um hiperlink provavelmente em razão de um Direcionava. plugin que ele aceitou lá para subir rapidamente aquela landing page. Caraca, Então, cara. quando a gente olha, é uma coisa simples, mas Sim. que, tipo, era uma sexta-tarde, o cara me ligou, eu fazendo, repassando, né? Eu era de PO, eu repassando, falei, cara, rolou uma coisa aqui que tá estranho. Subiu, mas tem alguma coisa estranha. Então, foi coisa de horas, mas beleza, a gente tirou do ar, ajustou, voltou, o cara explicou, fez lá, não teve... Mas é um incidente esse caso? Em tese, não é um incidente, mas não é uma violação de dados. Consegue enxergar? Ah, saquei. Porque seria uma violação se as pessoas que clicaram naquele hiperlink fossem para aquela página, se aquela página tivesse uma vulnerabilidade, Entendi. seja qual Se for, você for ver num grau de severidade, pode ser que seja um incidente baixo. baixo, uma baixo. normalidade, né? Mas o alerta, ele é uma anomalia. Sim. Aí tem a classificação, né? Severidade que vai... Sim, exato. Mas aí se a gente passa a observar que se as pessoas foram até a nossa página, clicaram, diversas, pensando aqui, sei lá, subir uma promoção, né, Mari? Isso acontece toda sexta-feira, geralmente sexta-feira, né? E aí a gente não trabalhou sábado e as pessoas foram lá. Mas veja a nossa política, porque geralmente a gente coloca, É olha... a origem ali. Aí o cara o problema foi... é se tem uma VUM ali, né? Se tiver uma VUM ali, lascou. Entendeu? Aí o cara fala, não, mas eu cliquei, Partindo da sua página. foi da minha página. É a origem. Putz, eu teve um outro caso, de novo, são todos casos assim muito específicos. Um caso de DDoS, por exemplo, que o cara usava, aí você fala, putz, mas ele queria derrubar a página. Não, ele só queria esquentar cartão. Então ele usava um serviço de um cliente nosso para bater cartão. Rodava. Batia lá, porque era um sistema de pagamento ali específico, em que dava para fazer a validação dos cartões. Então você colocava, deu cartão válido, ele devolvia como válido e usava aquele cartão. E só que aquela base foi... Imagina a base do E fazia cliente. o DDoS pra cortina de fumaça mesmo. Entendeu? Imagina a base dele depois com tanto de cliente que não é cliente dele, com um dado de cartão que ele nem conhece. Sim. Entendeu? E aqui nós temos uma violação, efetivamente, porque ele tem uma base, constitui uma base de dados que não era dele, com um volume excessivo de clientes. Só que o impacto foi baixo, porque, de novo, não foi uma origem nossa, eles não compraram efetivamente nada naquele, enfim, e-commerce ou coisa do gênero, mas eles conseguiram efetivamente validar os cartões. E aí a gente tem uma discussão sobre o antifraude, se foi uma falha no antifraude, enfim. Nossa. Mas, de novo, é esse contexto de que, tipo, será que o DPO efetivamente estava dentro desse processo quando liberaram essa funcionalidade dessa página de fazer validação de cartão? Será que ele estava ali e olhou todos os passos, né? Os steps? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vou mostrar pra você, Mari. Até com base nisso que você tá falando. O jurídico, o DPO, o advogado ou advogada, ele olha pra uma situação dessa com um olhar de ofensivo ou defensivo? Poxa, pergunta difícil, hein, capciosa. Eu acho que assim, trazendo para minha realidade, chegando numa situação como essa, vai ser o tratamento ali do incidente. Então a gente vai seguir aquele framework, digamos assim. Então acho que em primeiro lugar, a primeira medida tem que ser conter o dano, né? Então é aquela história, vou tirar da tomada o servidor, vai cair o sistema todo da empresa, mas eu preciso parar aquilo. Então, fazendo essa medida imediata, que é uma questão mais defensiva, né? Vamos proteger ali, interromper aquela violação, digamos assim. A vulnerabilidade, né, que já foi ali explorada, né? E aí depois, acho que tem a segunda lição de casa, que é o pós, que acho que é muito mais importante, que aí sim, é de você identificar onde foi o erro nesse processo, né? Aí, assim, ok, a gente pode ter tido uma perda aqui, que às vezes até voltando naquilo que você falou, né? Putz, teve um vazamento de dados. Eu tenho medidas para garantir que eu vou recuperar aquilo? Eu entendo que não. O que a gente tem são medidas mitigadoras, né? Assim, aconteceu, né? Teve uma exposição ali de risco. O que eu posso fazer para minimizar, né? Agora, voltar ao status de antes, ainda mais falando em vazamento de dados, né? É muito difícil. Mas eu acho que sim, essa segunda fase de você analisar, entender atacante ali, procurando aonde problema. foi o erro,
né, para corrigir, porque a gente precisa, acho que o mais importante quando a gente tem um incidente ou qualquer tipo de violação é o que você vai aprender depois daquilo, né? Porque qual foi a falha que você teve naquele processo? Problemas a gente sempre vai ter, falhas a gente sempre vai ter, né? O problema é a gente insistir, digamos assim, ter sempre as mesmas falhas, né? Então, eu acho que são duas fases. Acho que primeiro é esse olhar defensivo, de entender o que a gente precisa... Por exemplo, aconteceu um incidente de segurança, tem que comunicar para a NPD, né? Tem lá um prazo super curto, né? A recomendação deles são 2 dias úteis. Inclusive, eles têm até 2 tipos de formulário, né? Um formulário que eles chamam de preliminar e depois o complementar. Por quê? Porque muito dificilmente, eu poderia dizer, sei lá, impossível que a empresa tenha em 2 dias úteis as informações de quais dados vazaram, quais titulares foram atingidos, que tipos de riscos eles estão expostos, quais medidas já tomamos para evitar que os riscos se consolidem, etc. Então, assim, comunica, né, avisa para a autoridade, né, é uma exigência legal e uma boa prática, acho que é bem visto pelo mercado, pela autoridade. Sofri esse incidente aqui, mas é isso, eu preciso de todo um tempo para fazer uma investigação. E até comentando, né, a gente teve uma sanção de empresa privada, todas as outras que se seguiram foram a órgãos públicos, né? E, se eu não me engano, acho que 3, eu não sei se foram as 3 ou se foram todas as 4, foram por conta de incidentes de segurança. E aí, assim, ou o órgão público comunicou só a autoridade, não comunicou os titulares, ou não comunicou a autoridade. Então, assim, não seguiu esse procedimento. E uma das justificativas, né, que constou lá no relatório como defesa que o órgão apresentou foi, mas eu não tinha todas as informações, né? Por isso que eu demorei 5, 6 meses para comunicar. Nossa. Só que assim... E eles não tomam multa? Não, Órgão tomam. público. É que, na verdade, a estrutura é diferente no formato de atuação, né? Então, quando você está tratando dados por órgãos públicos, vai depender muito da atuação. Mas segue o mesmo formato descrito para as só empresas. a sanção que o Gustavo acho que falou, porque eles não podem ser sancionados com multa, né? Tá. É saquei. pecuniária, né? É pecuniária. Mas aí não tem outras sanções que eventualmente podem inviabilizar o procedimento deles. Vamos supor que é uma empresa pública que seja um grande birô de dados, por exemplo. O cara pode não tratar dados, que daí inviabilizaria Tem o bloqueio do banco de dados. Mas você acha isso? Eu acho que é possível. Acha? Eu acho que no formato, e aí de novo, né? Eu acho que no formato do que a lei vem, a gente não pode esquecer o que a Mari falou, o fluxo das coisas. Qual que era o fluxo? O que o Josu perguntou? Putz, aconteceu a merda. E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que seguir o fluxo. Faz ali uma análise do incidente, Processo de resposta. o plano de resposta ao incidente. Você tem que seguir o plano. Cara, o nosso maior problema, e aí aqui é pra vida, viu, pessoal? Por que essas coisas acontecem? Porque a gente não segue o plano. A sua mente te falou, pô, vai por aqui, faz. Você tem anotado. Mas por algum motivo, você quis fazer algo que você achou que te daria 5 minutos de vantagem. E aí ali mora o problema. É geralmente isso. Sim. Então, o plano de resposta a incidentes existe para isso. É uma recomendação, é uma boa prática. A gente tem dentro da LGPD o relatório de impacto, que necessariamente vai ser feito. E aí, dentro dessas instruções, do formato que ele é instruído, você vai ter isso que a Mari trouxe, putz, você vai conseguir ter essa percepção, né? Eu acho que, sobretudo, olhando para essa condição de vulnerabilidades, e de novo, fechando até o contexto da pergunta sobre DPO, olha o tanto de coisa que a gente falou aqui para um cara que está subordinado a uma diretoria. Polêmico isso, hein? Você entende? Sim, eu entendi, faz todo sentido. Você acha que realmente... E aí a gente já vai entrar num outro tema que é muito, muito polêmico, que é fático. Conflito de interesse. Não interesse de que tipo, o cara queira que efetivamente... Porque todos nós que somos estudiosos, né, sobre aquilo que nós fazemos, nós queremos fazer o melhor. Quem quer sair de casa para fazer alguma coisa que não seja legal? E aí quando você fala de tratar dados, né, ainda mais pra gente, de novo, aí eu vou me valer aqui do discurso de autoridade, a gente que é preto, por exemplo. Você quer realmente ter certeza que... Quando você foi... Eu tenho um outro caso aqui que eu vou trazer a vocês, por exemplo, de viés discriminatório. Putz, uma colega, ela já falou isso publicamente em outras palestras que a gente fez junto, foi fazer, quando ela usava o cartão dela, né? Em determinada região lá da cidade dela, ela tinha um limite X. Quando ela passou a frequentar uma outra região, o próprio cartão ofereceu um limite Y para ela. Entende? Putz,
esses dias recentemente um órgão público, e aí essa foi comigo. Eu tenho a gravação, depois que acabar eu posso mostrar o áudio, porque me pegou muito. Eu fui fazer uma validação para um sistema biométrico, que fazia muito tempo que eu não fazia. E aí quando foi precisar tirar minha foto. Aí tirou minha foto uma vez, não foi. Tirou minha foto outra vez, não foi. Como eu era um encaixe ali, a pessoa foi muito gentil comigo, e tinha uma outra pessoa aguardando para fazer o procedimento. Eu falei, não é a minha vez, eu vou agendar e vou vir, né? Talvez o sistema tá com problema e tal. A pessoa ali super... Ela não tinha nada a ver, né, com o sistema. Foi lá outra pessoa, fez a validação da análise biométrica dela, uma pessoa branca. Beleza. 5 minutos. Voltei eu de novo, ela me chamou. E não dava certo. Aí o que ela fez? Teve que ligar pro suporte. O suporte foi. Não, mas a foto dele não tá coincidindo. Não tá reconhecendo. Vamos ter que apagar, deletar, e daí a gente vai tirar outra, você tira outra, e aí com base nessa outra que você tirou agora, a gente vai fazer. Não, eu tenho um áudio aqui, depois eu mostro a vocês. Então, assim, é sobre isso que a gente está falando. Você acha que o DPO vai ter força, efetivamente, para instruir determinados processos e procedimentos em relação ao tratamento ético dos dados? E aí, de novo, a gente tem que materializar essa necessidade de que esse profissional é importante para isso, de que ele não tem uma verdade absoluta, de que ele não tem a sabedoria sobre todos os aspectos, mas de que minimamente ele vai conseguir te trazer relatórios, condições, e de novo, a gente escreveu um artigo, até fiz um curso recente sobre métricas do programa de privacidade. E isso é importante por quê? Porque daí você evolui o teu produto. Você consegue enxergar quais foram as horas trabalhadas efetivas, quais foram os custos, o quanto você investiu em relação ao seu programa de privacidade e o quanto ele está evolutivo em relação ao seu produto. Entendeu? Então, a gente vai fazer aqui uma análise no sentido de o quanto meu público interage com a minha marca em razão da privacidade e da proteção de dados. Isso tem que estar enraizado. Assim como os bancos hoje vendem segurança da informação, porque se eles não venderem, ninguém vai interagir com os bancos. Uhum. As empresas que tratam dados, elas precisam vender também como parte dos seus produtos a privacidade. Porque a segurança a privacidade, de novo, como a gente comentou lá atrás, é um pilar, né? A gente olha para as linhas de defesa ali, tipo de um framework, tipo COSO, por exemplo. A segunda linha de defesa, quem está lá? Segurança, compliance. A privacidade, ela tá nessa estrutura. Sim. Entendeu? Pô, a terceira linha, a auditoria interna, né? Então, os procedimentos em primeira linha. Então, a gente esquece um pouco disso. E aí, as coisas entram de novo no automático, a gente pega atalhos e fala, não, só hoje. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai entubando o risco. E aí acontece a situação do cara pular a janela, pegar a foto da sua vovozinha e sair correndo. E aí você não consegue mais alcançar. Pode talvez tentar, mas se perdeu. Então, o ambiente digital, ele é regulado minimamente. E aí a gente fala, né, porque a LGPD ela não está só para as condições digitais, né? Ela também está para as condições analógicas, e a gente tem uma infinidade de procedimentos aqui no Brasil ainda que são analógicos. Mas boa parte das fraudes do que a gente trata no dia a dia está dentro do ambiente digital. Uhum. Então, quando a gente olha para esse contexto, eu acho que a gente nunca pode perder a estrutura do fundamento. E aí, se a gente quer efetivamente que isso aconteça, e que esse profissional tenha força, né, que ele entregue um bom trabalho e que os projetos... De novo, putz, tá bom, então eu vou dar um orçamento para esse profissional. Legal, ele não tem uma diretoria específica, mas ele tem um orçamento. Mas o cara tem que carregar 50 projetos. Inviável. Viável. Quantos projetos efetivamente o time de segurança Red Team consegue puxar? Quantos segurança o Blue Team consegue puxar? Sim. Quais são pensando que aqui nós estamos falando muito mais de procedimentos que depois vão levar para dentro de um processo de desenvolvimento e melhoria, se for nós estivermos dentro do ambiente digital, né? Então, um aplicativo, por exemplo. Quantos dias, né, quantas semanas minimamente, né, a gente vai colocar para o desenvolvimento efetivo desse produto ou dessa nova feature, né, desse novo formato ali pro aplicativo. Então, sei lá, a gente começa e vai ser 4, 5, enfim. Então, você consegue enxergar que isso reverbera em diversas ações dentro da companhia. Sim. Só que esse cara, ele fica sendo hoje é muito consultivo, e aí, de novo, existem empresas que elas estão em outros patamares e elas entregam efetivamente esse nível de autonomia, essa robustez para os seus profissionais, e isso é super interessante, é maneiro, você vê como elas interagem, você vê pelos comerciais, porque elas não têm vergonha de se apresentar ao mercado e de serem exploradas em relação a isso.
mas outras não, outras estão fazendo pro forma. E se essas coisas acontecerem pro forma, o fim disso é você ter documentos que vocês já passaram por diversas auditorias de certificações, vocês sabem, pô, tem a política de retenção, tá aqui. Quantos produtos efetivamente olharam para a política de retenção para saírem de um projeto? 2, 3. Então, é isso. Esse profissional ele passa a ter efetivamente uma percepção dentro da companhia a partir do momento que as lideranças, né? Enfim, a gente olha aqui para o contexto de diretoria, observarem o tamanho e a grandiosidade das coisas que eles podem entregar. Muito bom. Ô, Mari, vocês imaginavam que esse assunto era tão... né, muito legal, cara, porque às vezes as pessoas acham que a gente vai falar de jurídico, só abrindo um parênteses aqui, e vai ser chato, né? vai ser chato, mas é um assunto bem legal, assim, foi o que você falou, olha o tanto de coisa que a gente tá falando, e tá preso na questão do DPO lá, muito legal. Eu queria falar um pouco da questão da formação, da certificação desse profissional, e aí a gente falou recentemente da IAPP, Isso. uma certificação tão almejada aí, eu queria que você falasse qual que é a relevância que ela tem dentro da área, do segmento, e quais são as dificuldades, obstáculos que tem para tirar essa certificação. Uhum. Voltando um pouquinho no que eu falei, né? Hoje a gente não tem, acho que isso é super importante, né, ficar claro, na lei, nem nesse regulamento que está ainda em discussão, nenhuma exigência, né, de uma certificação. Né? O que se coloca ali é que esse profissional precisa ter esses conhecimentos. E aí até eu e o Rafa estávamos conversando sobre isso. Tá, legal, não existe uma exigência de uma certificação específica. Mas como que eu vou mostrar para o mercado que eu tenho esse conhecimento, essa qualificação? Você precisa do selinho externo ali, né? E aí, assim, até falando um pouco da minha trajetória, né, que eu já contei aqui, quando eu comecei a atuar na área e tudo mais, eu tirei primeiro as certificações da Exim, que é uma outra, né, instituição, holandesa que certifica ali, mas ela é mais voltada até para a segurança da informação, né? E ali foi que eu comecei a ficar mais curiosa, inclusive, sobre segurança da informação, porque uma das provas ali trazia muito a base da ISO e tudo mais, né? Então aí já conectam todas as coisas. Mas o porquê, né, da IAPP, né? A IAPP, eu acho que enfim, é uma associação sem fins lucrativos, né, de caráter ali global. O objetivo deles é difundir, né, o ensinamento, o conhecimento sobre privacidade, proteção de dados. E aí eles têm uma série ali de linhas, né, de certificação. E aí, especificamente, né, que eu vou tirar aqui ainda até o final do próximo mês, né, ela se chama CDPO, né, que ela envolve dois tipos de conhecimento, né. Tem a CPM, que é a que o Rafa aqui já tem, né? Que qual que são os skills ali, né, que vai te dar, né? Vai ensinar mais a questão da governança de um programa de privacidade, né? Então, a parte de gestão, processos, procedimentos. E, de outro lado, tem a prova mais específica da nossa legislação, que é a da LGPD, né? Então, assim, a gente vê no mercado, né, até pensando as vagas aí que são disponíveis, né, para serem preenchidas com relação ao cargo de DPO ou até de profissional na área de privacidade, a grande maioria acaba tendo essa exigência, né, da certificação. E a gente também discutindo com outros profissionais, é complicado, porque o fato de você ter uma certificação não quer dizer que você é um bom profissional, né, que a sua atuação vai ser muito boa. Mas é aquela história, para quem está vendo o teu currículo, para quem está conversando com você ali aquela primeira vez, é aquele selinho. É atrativo. É o selinho externo. Então, assim, Muito bom. e aí você tem que, existem, né, a IAPP tem algumas instituições que são credenciadas para dar esse curso preparatório, e aí nessa certificação, nessa linha, né, que é a que eu vou tirar, envolve aí essas duas provas, né. Eu acho que aí até o Rafa pode falar um pouco da experiência dele, que ele já tirou, né, o grau de dificuldade da prova e tudo mais. Mas assim, por que eu tomei essa decisão, né? E foi assim que começou, inclusive, o meu papo com o Josu aí. Porque é relevante, né, para o mercado. Eu acho que, lógico, no curso preparatório, no estudo, vou agregar, né? Vou estar tendo conhecimento também, aprendendo coisas novas. Mas por quê? Porque a gente precisa desse selinho externo, né? Isso, de alguma forma, vai trazer um diferencial. Pode ser que, enfim, a gente tenha profissionais que, mais uma vez, né, não é um custo baixo, né? Tem um custo alto você ter essas certificações, fazer esses cursos. Então, existe sempre a alternativa, né? Cara, imprime a lei, vai lá grifar e vai estudar. Eu acho que você pode ter o conhecimento e você pode ser um bom profissional. Mas
enquanto você não tem, então enquanto você não tem a oportunidade de ter esse selinho externo, você tem ferramentas também. Eu acho que isso não deve ser uma coisa limitante. Mas para o mercado e vendo num balde de uma quantidade enorme de profissionais é um destaque, É um destaque. né? Não tem como a gente negar isso, né? Eu acho exatamente o mesmo sentido do que a Mari traz pra gente. Acho que todos nós aqui tivemos diversas certificações, por N motivos, né? Então, sejam elas mais voltadas para as condições técnicas. Eu, por exemplo, faço uma pós em Data Science. Tipo, sou advogado. Enfim, beleza. Então, eu acho que, olhando para essas instituições, eu acho que tem duas coisas muito importantes, que são a relevância do conteúdo que eles te entregam, e aí é discutível, dado a formação do mercado. Então, existem pessoas que dizem que determinada instituição não entrega efetivamente aquilo que é esperado e outras entregam. Mas nós temos aqui algo que a gente já falou, que é seguir um fluxo. Então, é a certeza de que minimamente a pessoa vai ter que passar por um processo instrutório e vai olhar ali o começo, meio e fim de como aquilo acontece. Então, quando a gente pensa no contexto de planejamento de qualquer projeto, minimamente você precisa entender o que precisa, quais são as ferramentas que eu... Porque a maior dificuldade, eu acho que do profissional hoje, é porque a gente tem um excesso de informação. Sim. Então, qual é a informação relevante para aquele problema? De novo, a gente flertou com o problema, a gente conheceu o problema, a gente gostou do problema. Agora, e aí? Eu vou morrer abraçado com a solução? Não, a minha solução é a que vale, né, Mari? A gente sempre fala. Jurídico, antigamente, tinha muito disso. Não, é assim. Só que não. Você tem que olhar qual é a ferramenta que efetivamente se enquadra para aquele problema. E aí é o contexto das certificações, né? CIPM, CDPO, o CIPPI, que é para GDPR, né? Tem o CIPT, que é para tecnologia. Eu estudei um pouco para essa certificação, mas acabei não tirando. Mas é muito legal essa, para o contexto de entender, né? Infraestrutura e tantas outras coisas. Mas, de novo, as ISOs, né, que geralmente surgem ali no contexto da certificação que a Mari tem, que é da A Sim. 2701, a 2771. E isso eu acho que é uma família muito interessante. São procedimentais. De novo, estou formando um time, a gente está pensando no DPO como um cara que vai ter uma estrutura. Então, pô, eu sei que o cara sabe de ISO, eu sei que o cara sabe efetivamente da lei europeia, eu sei que o cara sabe da lei brasileira. Ele vai agregar bastante. Eu sei que ele sabe de projetos, conduzir um projeto. Ele sabe o formato de como esse projeto vai ser endereçado. Porque, de novo, a certificação em si, ela não vai te trazer esse conhecimento. O que vai te trazer... Os livros talvez tenham ali, né? Porque é consultivo, ele vai ter ali. Porque imagina, às vezes a gente faz tanta prova, aí você olha a pergunta, putz, a pergunta não devolve o dia a dia ou a prática do que deveria ser feito. Mas você vai responder porque você está fazendo uma prova. Você tem que responder o que a prova pede. Mas o livro, né? Ele te instrui minimamente o caminho das pedras. Então, a minha percepção é que é uma prova muito interessante para as pessoas que efetivamente querem se testar, querem efetivamente entender o programa. Como, de novo, lá de 2020, imagina, eu tô fazendo uma migração, lembra quando a gente fala disso? Eu também, tal qual a Mari, eu fui ao mercado, eu precisava ter um selo ali, eu precisava que as pessoas endereçassem. As pessoas não conheciam o Rafa. As pessoas não sabiam o que o Rafa sabia fazer, o que o Rafa sabia falar. Então, te dá essa abertura. Mas, de novo, se você é um profissional que está começando, que precisa minimamente se estabelecer nessa profissão, aqui com privacidade e segurança, temos podcasts como esse que vai te instruir com diversos insights, com diversos artigos e coisas legais. Temos vídeos e diversos, né, formatos aí de aprendizados que te entregam conhecimento, porque a gente tem que pensar no público, de novo, o formato de uma empresa, às vezes as empresas esquecem de que dentro delas existem pessoas que não têm a mesma possibilidade, né? Tem aquele contexto da necessidade e da possibilidade. A empresa às vezes tem a necessidade, mas os profissionais que estão formando aquela empresa não têm, né, a possibilidade de alcançar aquele conhecimento. Então, o conhecimento hoje, graças à internet e tudo isso que a gente está fazendo, ele é acessível em diversos lugares. E aí, quando você efetivamente já tiver esse conhecimento, já tiver estabelecido, eu acho que é razoável, sim, ter esse selo, ter a confirmação do seu aprendizado, sobretudo a validação dos seus conhecimentos, né? Na área de tecnologia, pessoal, tem muita pessoa que não tem informação, não estudou nada, pessoal, autodidata total, enfim, e aí na gíria de segurança é Hakudona, a pessoa faz tudo.
É lógico, a gente sempre fala isso aqui, isso é uma exceção. Mas tem muitas exceções assim. Isso é possível no jurídico ou não? Não, né? Cara, eu acho que, de novo, lembra quando a gente começou a conversa que a gente falava assim que Vocês falaram da roupagem e tal. o jurídico, ele por muito tempo carregou... E é igual a letra do médico. Por que o médico escreve daquele jeito? Boa pergunta. Respondem aqui nos comentários. Porque... Respondam aí nos comentários. Assim, a percepção que a gente tem é que é divisão, obviamente. Porque senão você vai ficar antigamente, né? Você ficar se automedicando e não ia ao médico. Hoje em dia não. Hoje em dia os remédios mais Hoje sai impressa. ela é impressa e os remédios necessários ali com não se automediquem, tá? Por favor. Eles precisam de uma prescrição, né? Então eles demandam uma receita. Mas antigamente, você ia lá e falava... Então, imagina, se você descobria o que o médico estava te pedindo, opa, então quando eu tiver um problema, já vou me automedicar. Da mesma maneira o jurídico. Poxa, se o meu cliente souber, né, o remédio para esse problema, ele não vai me procurar. Mas hoje, e aí, fechando até no contexto da galera que é autodidata, muita gente, a gente tem IA, a gente tem Google, a gente tem muitas ferramentas que minimamente te instrui o caminho das pedras. E qual que é a diferença de um profissional hoje, seja ele do jurídico, seja ele de segurança? É saber fazer a pergunta certa. Porque hoje não é mais responder. Muito bom. Putz, não, aqui você vai usar essa base legal. É responder, responder perguntando, mas qual a necessidade de se utilizar tais e tais É o caminhos? argumento, né? Entendeu? Então, essa construção hoje, a minha percepção é que, minimamente, a gente ainda se carrega dentro do ambiente jurídico esse viés que eu não concordo, entre aspas, dado alguns formatos. Então, tipo, pensando no contexto de consultoria, no contexto de evolução de profissão. Então, eu tenho lá um analista, que é um cara bom, que faz o que precisa lá em sei lá, gestão de acesso, por exemplo. Um cara que, putz, gestão de acesso, de novo, entra no contexto de privacidade. É um cara que pode ser aproveitado aqui em privacy. Entende? Então, talvez, algumas funções, se a gente olhar, talvez elas são acessíveis sem uma formação tão grande, ou uma formação tão robusta, desculpa, mas a minha percepção, viu, Mário? Eu acho que talvez, dada até a necessidade, né? Porque se você for advogado, você precisa minimamente ter uma OAB, né? e tal. Então, tipo, não pro contexto de Não privacidade. funciona, né, no jurídico isso, né? Não daria. funciona, né? Mas dentro desse Interessante. argumento que eu trouxe, eu acho que a gente ainda segura muito essa receita. Acho que a gente ainda tem ali... Pode fazer um experimento amanhã. Faz uma consulta. Mas eu tenho uma polêmica aqui, até Ai. com base nisso. Eu tinha um aqui pra falar que você foi na Globo, tal, falou sobre crimes na internet, mas a gente já falou sobre isso que você falou que foi se a gente tava resguardado ou não, que foi a questão da janelinha. Uhum. Mas a polêmica, ela vem... É o seguinte, vamos lá. Pra vocês dois. Pensem assim, muitas profissões estão sendo descontinuadas, certo? O jurídico, ele tá se... Usando o que o Gustavo falou aqui, ele tá... Até você falou, usando uma nova roupagem, né? Então, o Gustavo falou, pô, tem gente de jurídico no marketing, tem gente de jurídico em vários lugares. Então, o jurídico, ele tá se reinventando, vamos dizer assim. Lógico que não em todo, então precisa de trabalhista, como você falou, precisa de jurídico em todas as esferas ali. Mas eu vejo que, como você falou da IA, muita coisa está sendo automatizada. E aí já saiu até algumas matérias que, pô, os processos automáticos que a gente joga, a própria ferramenta já faz uma análise que o advogado não precisa mais fazer. Como que vocês veem isso? E aí falando até no nível de segurança também, de compliance, de ética, todo esse assunto que a gente está falando aqui. Olha, eu acho que assim, a inteligência artificial ela veio realmente para contribuir, mas tem um ponto muito importante, né? Ela é uma inteligência artificial, então você não pode tirar o elemento humano. E aí pensando, né? Tem se falado muito realmente, por exemplo, eu confesso assim, já usei, né, por exemplo, ChatGPT, já vi resultados de tipo, a pessoa conseguiu gerar, sei lá, uma notificação extrajudicial no ChatGPT. Eu nunca usei para esses fins, ajuda muito, ela traz ali uma estrutura, você consegue, né, ter a base, mas a gente já ouviu também notícias, né, de você joga ali juiz que já usou o ChatGPT, e aí Pra assim... fazer uma sentença. Para né? fazer uma sentença, advogado que usou, e aí o ChatGPT trouxe ali jurisprudência, né, referências de casos anteriores que não existiam. Então, assim, Nossa. qual que é o ponto? Isso teve no eleitoral, né? Teve até uma decisão que suspendeu a utilização
em razão do resultado, né? Então, tipo, a decisão foi enviesada com, acho que um resultado errôneo ali, depois eu até posso, se eu lembrar, eu coloco no comentário aqui depois, mas... Cobrem o Rafa, pessoal. Marca aí. Mas é nesse sentido que a Mari falou. Acho que torna cômodo, sabe? Você deixa de pensar pra fazer Não, algo. esse, eu confesso, é um medo, assim, que eu tenho, porque a gente vê aí até a geração, né, mais jovem, né, já tô me sentindo a velha Mais aqui. imediatista. Mas, assim, gente, pensa, a gente na escola, né, pelo menos na nossa época, pô, você tinha aula de interpretação de texto, É isso. por exemplo. Eu não sei, não vou me lembrar agora com quem que eu estava conversando outro dia que falei sobre esse assunto. Que hoje você tem pessoas ali mais novas, às vezes, que leem uma mensagem, uma instrução de trabalho e elas não sabem executar porque elas não conseguem interpretar o que está escrito ali. Sim. Então, assim, isso é um pouco assustador, né? Exato. E aí, o que eu penso sobre inteligência artificial, né? Óbvio, a gente não tem como se fechar numa caixinha e falar, não é para mim, eu não vou usar. Acho que qualquer profissional que não acompanhar essa evolução vai ficar para trás, né? Mas o que o advogado, então, pode fazer dentro desse cenário, né? isso. Não acho que a gente está ameaçado de extinção por conta disso. Até vide esses exemplos, né? Beleza, você pode usar a ferramenta, ela pode te ajudar a estruturar uma petição, uma sentença, o que seja, mas você precisa ter a sua análise ali. Quem tem aquele conhecimento jurídico é você. Você tem que ter uma análise crítica. Esse precedente aqui, ele existe? Esse argumento faz sentido? Porque, de novo, como que a inteligência artificial ela é gerada? Ela é alimentada por um conjunto de dados. Então, se esses dados não têm uma qualidade, uma segurança, digamos assim, para aquele objetivo que você quer, eu quero gerar uma petição, eu quero que cite precedentes que existem. Mas da onde aquela inteligência artificial puxou aquelas informações, né? Ô, Mari, mas eu não tô falando nenhum absurdo. Tem isso mesmo, né? Esse tipo de ideia, né? Tem. Eu acho que, assim, a gente até tem uma lei. Agora a gente vai fechando e vamos falar de lei. Tem uma lei que tá rodando aí, que tá sendo discutida, que é a 2338, que fala da regulação de inteligência. A gente teve até o IA Action, né, na União Europeia, que foi recentemente lançado. Mas aqui no Brasil a gente tem a 2338, que está em discussão, e que fala sobre isso, sobre a condição de alto risco, quais são as atividades efetivamente de alto risco, quais são as atividades que têm algum tipo de viés, e vem para introduzir efetivamente um formato de utilização desse ambiente. Eu acho que sim, que a gente vai passar por um processo evolutivo e é natural. Se a gente olhar para os caixas de banco lá atrás, talvez alguns de vocês que estejam nos assistindo não saibam, mas quando a gente ia receber o pagamento, a gente recebia um cheque e aí você ia lá no... Eu não sei isso, não. Então. Aí eu não sou dessa época, não. Você ia lá no caixa e trocava. Se ele tivesse com 2 tracinhos, você se ferrou. Porque Cruzado, né? Você tinha que depositar. Caramba, Rafa, a melanina te ajudou. Você viu? Agora, se ele tivesse sem nada, você recebia o dinheirinho na hora. Mas tem outros mais antigos, que eu me lembro quando eu era bem pequeno, que meu pai tinha uma caderneta que ele ia lá que o cara carimbava. Então, esse processo, ele foi um processo evolutivo natural. Verdade. Que a gente tem os caixas eletrônicos. ATM, né? E aí Vocês sabem o que é um ATM, pessoal? Não sabe, porque vocês fazem Pix, né? Então, a gente chegou no Pix, e agora a gente tá falando de Drex daqui a pouco. Drex. Então, mas tem profissionais trabalhando, tem gente ali fazendo isso acontecer. Então, Sim, a inovação. Entendeu? Ela abre novos caminhos, né? O advogado da mesma forma, o profissional de copyright, né, que é esse cara que talvez, acho que hoje seria o cara mais ameaçado, tipo, que escreve roteiro, né, que a gente tá falando aqui, tem uma pauta, tem um roteiro. Então, esse cara, poxa, e aí? Mas não, é o que ela falou, é humana. A inteligência artificial, ela te traz resultados, mas façam testes. Vocês vão observar que os textos, eles são textos mais truncados, não são textos efetivamente que interajam assim, com o público num formato sentimental, né? A gente tem isso. Humanizado. Humanizado. Eu acho o copy maravilhoso. Porque ele reconhece já, eu estava conversando com que a inteligência artificial não vai tomar o emprego dele por conta dessa emoção que ele coloca nesse storytelling, você entendeu? Sabe? Então, e aí a gente olha de novo, aqui, jurídico. Quem vai ser o cara? Olha que evolução. Como é que a gente vai fazer para efetivamente endereçar essas questões de propriedade intelectual e segurança eu concordo. das informações em relação a um cara que produziu uma foto, um cara que produziu um texto, um cara que produziu... A gente está falando aqui hoje. Né, sobre isso. Sim, não lembro teve. Em relação... onde foi nos Estados Unidos. A gente teve uma relação a uma empresa de
de veículo recentemente Teve sim, que utilizou cantora. uma cantora. Isso, Olha aí, tá vendo? Putz, vamos lá, vamos fazer. Ah, legal. Entendeu? Aí Então, entra o ponto ético, né? ponto é, será que essa pessoa, ela interagiria com essa marca? Ela já morreu? A gente não tá Qualquer- falando nem de exato. privacidade de proteção dos dados, a gente tá falando do direito de não, assim, Sim. do seu legado, Sim. entendeu? Então, de novo, a evolução disso tudo vai carregar minimamente o que a gente falou lá atrás. Putz, a estrutura de rastreabilidade das informações, vamos ter que ter profissionais para poder instruir blockchain, a gente vai ter que aprender isso melhor. Infraestrutura, como é que a gente vai conectar esse monte de informação? A gente nem falou de log aqui, né? A gente até estava comentando. Verdade. A gente nem carrega a porta lógica log hoje, mas como é que a gente vai conseguir ter a rastreabilidade de tudo isso num formato que, de novo, qual que é a dificuldade de se implementar uma tecnologia? É a aceitação da grande massa. Por que o Pix pegou? Porque ele é gratuito e todo mundo tem um celular e a grande massa aceitou. Porque se não fosse nesse formato, nós não conseguiríamos efetivamente emplacar essa tecnologia. Da mesma maneira, porta lógica. Por que as empresas não fazem? Porque é caro. Como é que eu vou armazenar em nuvem essa informação que eu nunca vou usar e, na verdade, ele vai ter que usar, mas, enfim, ele acha que não vai usar. É muito preventiva, né? Entendeu? Então, de novo, direitos autorais. Como é que a gente falava disso lá no metaverso, quando tinha aquela discussão do hype do metaverso. Não acho que IA esteja no mesmo hype, viu, Mari? Viu, pessoal? Acho que não. Acho que IA vai emplacar porque a gente é preguiçoso. As pessoas são... A sociedade está caminhando para esse formato Essa é a preocupação. de utilização e diminuição as pessoas querem ser De vistas. movimento, né? As pessoas querem ser vistas, mas elas não querem alcançar o que a gente fez aqui, de, tipo, sentar a bunda na cadeira e estudar. Concordo. Entendeu? Pra gente falar esse tempo que a gente tá falando aqui, minimamente a gente leu muitas coisas, a gente viu muitas coisas. Então, de novo, uma tecnologia, ela vai ser alimentada por um banco, ela vai ser alimentada por informações, e ela vai ser, mais ainda, ela vai ser implementada por vieses de pessoas que desenvolveram aquela tecnologia. E aí a gente vai precisar do jurídico para minimamente mitigar e também interpretar essas condições. Enfim, acho que a gente nosso tempo já tá bem curto, mas eu vejo com bons olhos essa evolução. Tenho medo, sobretudo em relação ao formato, porque toda tecnologia ela tem um seu lado bom, como a gente falou, que é o comecinho da historinha que eu contei lá atrás, a senhorinha que me deu o bolo, maneiro, né? Mas tem um lado ruim, que eventualmente vai ser algumas profissões de fato serão ceifadas. De fato, isso vai acontecer. Muitas pessoas ficarão no osso. Inclusive, o Elon Musk, um tempo atrás, menciona num desses fóruns que ele foi, eu não sei se foi no fórum da ONU, enfim, mas é um dos fóruns que ele foi, de que seria necessário instruir uma renda mínima para algumas pessoas, porque não se teria trabalho para todo mundo. Eu acho que o grande ponto aqui não é uma profissão em si, é o formato do trabalho, né? É o impacto, né, que vai gerar no mercado como um todo, na economia, né? Esse desenvolvimento de dignidade. Porque você quer tirar a dignidade de uma pessoa, é tirar sua força de trabalho, tirar sua força de condição de subsistência. Aí a gente vai para além de segurança, para além de privacidade. Porque os impactos da privacidade sobre você, a gente tem ali uma estrutura sobre alto risco que talvez ela considere, né, o volume de dados tratados, a massa, o tipo de dado, a sensibilidade desse dado, se esse dado utiliza novas tecnologias. Enfim, tem a resolução 2 da NPD fala ali sobre alto risco. E por que isso? Porque o impacto da utilização dessa informação vai te restringir, por exemplo, de possuir um crédito, como a gente mencionou da colega. O impacto da utilização dessa informação vai fazer você, todas as vezes que passar dentro de um aeroporto, numa alfândega separado, para uma análise mais aprofundada da sua cor. Entende o viés? Mas é inteligência artificial. Mas é inteligência artificial que foi feita com viés de alguém. Então, a gente vai precisar analisar essas condições. Sim. E aí, quando a gente chegar nisso, que eu acredito que a gente vai chegar numa evolução de cidades inteligentes, será que eu estou indo para o meu caminho que eu quis realmente ir? Ou os semáforos fecharam, o meu mapa me condicionou a ir por um caminho que efetivamente eu ia passar dentro de determinada lanchonete? O algoritmo tá te manipulando ali, entendeu? Né? Fisicamente então, mesmo. No fim das contas, as profissões, elas vão... É a história do carroceiro, que virou o motorista do ônibus, é a história da ATM, que virou o Pix, mas elas vão se modificando. Ela evolui. Muito mas bom. A gente precisa saber como interagir com ela e não se perder. Eu acho que ela tem que nos servir. No fim do dia é isso. A tecnologia precisa servir muito bom. O ser humano. Perfeito. E interagir com aquilo que a gente tem, que é a possibilidade de ser racional. É isso. Boa.
Chegamos então no nosso momento Hacker Rangers. Para você, lembrando da nossa gamificação exclusiva, você pode aí ganhar 80% nos cursos de Security Awareness Officer e também no na verdade, no curso de Contra-Engenharia Social, se você responder a resposta correta agora lá no LinkedIn da Hacker Rangers. Então, pergunta na tela. Segundo a LGPD, o que é tratamento de dados... Puta, ó, vocês tiveram essa resposta hoje, galera. O que é tratamento de dados pessoais? Opção A. Toda operação realizada com dados pessoais. Letra B, toda operação realizada com dados pessoais após a coleta e o armazenamento. Ou a letra C. Toda operação realizada com dados pessoais com base no consentimento. Ó, vocês tiveram 2 professores aqui. Acredito que vocês vão acertar essa. Gente, não vai fazer a gente passar vergonha, por favor, né? E vão adquirir os descontos. Então corre lá agora no LinkedIn da Hacker Rangers e responda. Fechado? Rafa, Mari, o que vocês acharam do EP? Curtiram? Muito legal, né? Acho que ter esse espaço para a gente falar aqui de um tema que é tão importante e às vezes está distante da realidade, né? Quem é esse encarregado, quem é esse DPO, né? Então acho que aqui a gente pôde trazer um pouquinho da importância dessa figura, do mercado que a gente tem aberto aí para profissionais, né? Quem se interessar, entrar nessa área, como é multidisciplinar, né? A porta aberta aí que a gente tem, né? E também trazer essa conscientização, né? De quem já está atuando como DPO, como o Rafa falou aí, que o pessoal que está atuando vai ter que pagar um cafezinho para ele. Que assim, tem muita coisa para evoluir, para melhorar, né? Sim. Então, muito legal, agradeço essa oportunidade. E parabéns pelo trabalho de vocês, que é incrível, é um conteúdo incrível, eu sou fã e estou muito feliz de poder participar de um episódio. Eu acho que tem muita gente agora falando, caramba, olha como esses advogados estão falando, parece, sabe? Verdade. Não estão parecendo advogados. Eu acho que esse é o legal, então parabéns aí pra vocês. Mas o que você achou, Rafa? Cara, eu já sou fã de vocês, como eu falei, já assisti alguns episódios e, de verdade, foi um papo leve. Eu acho que a gente alcançou o objetivo de fazer algo tranquilo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês interajam bastante aqui com a gente e que, sobretudo, percebam que a privacidade e a proteção dos dados, ela caminha junto com a segurança e é o que esses caras estão fazendo de melhor. Eu acho que introduzir esse tema de forma leve, né? Introduzir tecnologia de forma leve, porque, de novo, a gente tem que quebrar esses silos. Eu acho que a gente tem que abrir realmente, dado a necessidade de mercado, né? A gente tem muitas tecnologias chegando e as pessoas precisam entender como a inovação está aparecendo e como ela consegue interagir. Porque, de novo, essa inovação, esses novos produtos, eles só alcançam o público e uma evolução seria alcançar as grandes massas. Então, se não tiver isso, a gente acaba falando só pra gente mesmo aqui, pra nós 4, e isso não é efetivo. Então, o conhecimento bom é esse que foi feito aqui, que é o conhecimento compartilhado. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Espero que a gente possa interagir com outras coisas. Provavelmente eu tenho alguns projetinhos e vou convidá-los também para participar. Show de bola. Show de bola. É isso. É isso, galera. Não se esqueçam de disseminar esse conteúdo, assim como o Rafa, a Mari falaram. Disseminem, é muito importante para que a gente consiga democratizar, né, esse conhecimento, essa informação. Então, curta, compartilhe. Josu, alguma palavra final? Não, só agradecer mesmo. A Mari falou uma parada, eu preciso falar, velho. Não vou terminar esse episódio sem falar. Obrigado, doutora Mari. Obrigado, doutor e professor Rafael. Tão fora do jurídico que não teve essa formalidade. Obrigado, doutores. Muito bom. Valeu, galera. Mas é só agradecer também. A missão do TechSec, pessoal, é justamente transformar o Technicase em algo que as pessoas possam entender. E vocês fizeram isso com muito louvor aqui. DPO, toda hora se fala isso e todo mundo sabe que o DPO é um advogado, é a pessoa do jurídico, mas vocês aprofundaram de uma forma, com exemplos e tal, foi muito bacana. Obrigado de verdade por levar para a audiência do TechSec essa mensagem de uma forma leve, que as pessoas consigam entender, sem trazer a parte técnica, fora o ATM que ele falou, que vocês vão ficar na o cheque, né? Cheque cruzado. Simbora. Valeu, pessoal. Mas é isso, Valeu, galera. Então, gente. agradecendo antes de encerrar, nossos parceiros Hacker Ranger, G2 brindes personalizados, e você que vai ser nosso parceiro, entre em contato. Fechou? Até o próximo episódio e Bora conscientizar. valeu! Valeu, pessoal. Tchau.